em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 247. Eu sou Rafael Arinelli e qualquer indústria que ignora 50% da mão de obra no mundo é simplesmente burra. Eu sou o Daniel Cury e a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Nossa, que filósofo. Ou não. Ou não. Segundo a internet, essa frase é da Chimamanda Adichie. Bom, eu sou a Grécia Abafa, eu sou matildeira, a host das Matildas, também junto com a Ioli. E eu vim pra o quê? Pra causar treta, pra polemizar. Porque, afinal de contas, vamos fazer o quê, né? Vamos polemizar. Essa é a sua função, né? Óbvio. Eu sou a Luísa Pécora, eu sou criadora do Mulheres Cinema. E esse ano eu vi 88 filmes dirigidos por mulheres e gostaria de convidar todo mundo a assistir cada vez mais. Olha aí que legal! Caraca, muito bom. Porra, muito legal. Olha aí que legal, estamos aqui nesse podcast 247 para falar sobre um assunto importante e também para a gente se posicionar, né? Porque muitas vezes a gente vem aqui falar sobre estreias, blockbusters e tal, e é sempre legal a gente vir e trazer pessoas que estão com um olhar, né, para um outro ponto dentro da indústria cinematográfica, que isso ajuda também a gente a refletir um pouco mais sobre aquilo que a gente consome. E aí a gente pensou, bom, vamos falar sobre as mulheres na direção dos filmes, porque é uma coisa que a gente não vê muito. E aí, para falar sobre isso, a gente resolveu trazer a fundadora do Mulher no Cinema. Tinha, assim, um assunto mais propício para trazer a Luísa. Luísa, primeiro eu queria agradecer o fato de você estar aqui com a gente, dividir sua experiência, sua visão com a gente, e queria que você falasse um pouco também sobre o projeto, né? O que é a mulhernocinema.com, o site. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Esse é meu primeiro podcast da vida, então já me desculpo por qualquer coisa que acontecer, né, nesse momento. Então, Mulher no Cinema, ele começou, na verdade é um daqueles temas que eu acho que eu sempre fui ligada antes mesmo de ter consciência disso. Eu achei uma vez um trabalho meu do ensino médio sobre diretoras brasileiras mulheres. Então eu acho, sabe, uma daquelas coisas que você nem sabe bem onde começou seu interesse, né? Sim. Mas desde 2009 eu acompanho muito essa questão, esse debate, porque foi o ano do Guerra ao Terror, né? Dirigido pela Catherine Bigelow, e eu assisti o filme e eu adorei. E comecei a ler sobre o filme, como naquela ocasião era uma rara chance de uma mulher ser indicada ao Oscar de direção, né? Foi aí que se falou muito, né, sobre isso na época, então foi aí que eu, na verdade, me atentei para esse fato de que realmente as mulheres tinham muito menos oportunidades como diretoras, né? Exato. E aí continuei lendo muito sobre isso, e eu era repórter de um portal e fiz uma série de reportagens sobre mulher no cinema, e teve uma resposta muito boa dos leitores, assim, né? Então foi um momento em que eu percebi que tinha mais gente interessada nesse assunto, né? Na verdade. Embora as discussões crescessem, eu achava que faltava um site em português, porque faz diferença, né, pra gente poder democratizar uma discussão mesmo e, né, potencializar ela no Brasil. Eu achava que tinha que ser um site em português. E aí sempre ficava falando, quem será que vai fazer? Alguém devia fazer, né? Mas ninguém vai fazer isso. E eu falei... Faço eu. Então, foi literalmente assim, uma noite eu falei, hoje vou fazer isso. E daí eu fiz, e foi em 2015, né? Legal. E foi exatamente aquela mesma suspeita que eu tinha tido. Assim que eu lancei, eu já esperava que ia ter uma resposta boa, mas foi bem melhor do que eu pensava, assim. Então eu acho que realmente tem uma demanda, assim, um despertar mesmo para isso, uma vontade de conhecer o trabalho das mulheres e tal, que tem sido muito legal de perceber. Não, muito legal, é incrível a qualidade do site, a qualidade dos textos. Eu gosto muito do jeito que vocês colocam o assunto lá, né? Tipo, ó, tá aqui, lista, opinião
opinião, números, agenda, apoia, assista, é tudo muito direto, franco. Então, pô, eu sou fã do trabalho de vocês, não à toa que bom. Resolvemos te trazer aqui. Então, tenho certeza que hoje o papo vai render muito e já vou também aproveitar para agradecer a presença da Grécia, que agora só vem para podcast através, né, de muita insistência e tal, porque agora que ela é rainha aqui do Cinemação, daí... Nossa, tô valendo tudo isso? Não tô falando não. Mas, ó, preciso falar. Luísa, meu amor, não te conheço, já te considero pata. É sério, porque os meninos chegaram pra mim e falaram assim, a gente vai gravar, não sei o quê, vai ter uma mulher tal, não sei o quê, falar. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu fui fazer minha lição de casa, fui procurar e tudo mais, ver o que a gente podia falar sobre hoje, não sei o quê, e aí eu fui ver sobre você. Aí eu vi, meu Deus, ela, o site que eu acompanho, que tipo, eu uso o seu site pra falar nas Matildas, entendeu? Então, assim, eu já tô maravilhada só de poder falar com você. Que demais. Obrigada. Com certeza vamos ver a Luísa em breve em algum episódio da Matilda. E sentir isso no ar agora. Pô, vamos ver se eu sair bem aqui, né? Tenho que sair bem aqui hoje primeiro, né? É isso aí. Imagina, já tá com a carteirinha assinada, é só passar. Muito bom. Vamos então bater esse papo sobre mulher na direção e que diferença isso faz. Vamos falar sobre isso logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, saímos de um podcast filosófico para entrar em um podcast no mínimo polêmico, hein? Sim. Cara, na verdade não acho que é polêmico não, é um podcast necessário. Necessário, importante, sobre um tema um pouco mais aberto, que a gente pode falar, né, sobre mais coisas, mas um tema importante de ser debatido e que volta e meia vai aparecer por aqui, porque é importante mesmo, a gente tem que falar sobre isso. E que vai provocar as pessoas, né, pelo menos provocar, nem que seja provocar pensar, provocar sair do comum, né, isso que é legal. Por isso que a gente faz podcast assim. Sim, e espero que dê comentários, né, que as pessoas comentem o que elas acham. Com certeza, com certeza. E para mandar seus comentários aqui, você pode escrever para a gente no e-mail através do contato@cinemação.com. Lá você escreve, vai chegar para mim, pro Daniel, a gente recebendo, a gente vai responder você, vai falar, opa, que comentário legal, ou vai selecionar ele para ler aqui no podcast. Você também pode ouvir o podcast do Cinemação na radioinverso.com, uma rádio que toca músicas, toca notícias, né, várias coisas, e tem lá a gente todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Estamos na Rádio Inverso. Visite o nosso site, o cinemação.com, um portal onde você vai encontrar artigos, críticas, trailers, vídeos, filosofias e outros podcasts, né? Como o nosso podcast O Indicação, onde indicamos pelo menos 3 filmes para você assistir durante a semana, com temas variados aí. Temos o nosso podcast As Matildas, inclusive hosteado aí pela Grécia, que está aqui com a gente hoje, e a Ioli, que não pôde vir hoje, mas está aqui presente de coração, um podcast voltado para o olhar feminino no mundo cinematográfico, né? E temos o nosso podcast Caçula, que é o Cinemação Drops, ou, né, Drops só, que traz aí notícias do mundo cinematográfico. Essa semana tivemos episódio novo aí do Drops, com um episódio aí de 15 minutos que você fica por dentro das principais notícias que rolaram durante a semana, durante 15 dias, né, no mundo cinematográfico. Vai lá então, visita o cinemação.com, acompanhe os nossos podcasts e não deixe de deixar seu comentário nos nossos posts. E uma coisa muito importante, você pode ser patrão do Cinemação. É um negócio que a gente tem pedido toda vez aqui, todo podcast, porque é muito importante. Então, por exemplo, eu, enquanto ouvinte, enquanto pessoa, eu contribuo com 3 projetos diferentes. Tem podcast, tem YouTube, tem site, que eu acredito, são coisas que eu acompanho, acredito, sei da importância deles, e eu contribuo com o que eu posso, com o que cabe no meu bolso. Então, se você ouve o Cinemação e gosta da gente, gosta
gosta do que a gente fala e tá curtindo, é muito importante que você apadrinhe a gente, mesmo que com um valor pequeno, não tem problema, ninguém tá pedindo pra você sair distribuindo dinheiro enlouquecido, né, entrar no cheque especial por causa da gente, não é isso, é um valor pequeno, então entra lá no Patreon, que é o patreon.com/cinemação, a partir de $1 você já consegue contribuir, ou no Apoia-se, que é o apoia.se/cinemação, que é a partir de R$10 que você consegue contribuir. Então são valores que eu acho que cabem no bolso, você vê o que cabe melhor pra você, o que é melhor pra você, e você vai ser patrão do Cinemação, você vai ter várias vantagens, você vai participar do grupo nosso lá no Facebook e você vai contribuir para que a gente continue produzindo. É muito importante isso e a gente tem pedido todo episódio porque a gente precisa mesmo. Então faça como o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira, a Tatiane Nantes, a Tamires Porto e o Thierry Penteado e seja um patrão do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos 2 comentários muito bacanas sobre o nosso último podcast 246, onde falamos sobre o filme Mãe, do Aronofsky, né? Filme polêmico, filme que tem gente que ama, tem gente que odeia e tal, e a gente discutiu aí o que esse filme, as camadas desse filme, o que ele trouxe pra gente. E aí o José Rodrigues, por exemplo, que comentou lá no Facebook do Cinemação, falou o seguinte: não sei se porque eu já tinha escutado a outros podcasts sobre o filme antes, mas este foi o que eu mais curti. Muita tranquilidade dos participantes quanto às interpretações suscitadas pelo filme. Olha aí, Dani, que bacana o comentário do José Rodrigues. O cara curtiu o que a gente trouxe aqui sobre Mãe. Foi o que ele mais curtiu, porque a gente é maravilhoso, a gente é lindo. A gente faz o podcast e as pessoas amam. Pois brincadeira, é, cara. Mas não, no meu ego não tá tão inflado assim. Mas eu fico muito feliz, é muito bom saber disso, assim. Porque teve vários podcasts, né, sobre mãe. Tem uns aí até que eu quero ouvir pra ver o que o pessoal falou. Assim. Sabe o que é interessante aqui? Eu vou contar um bastidor aqui, né, pros nossos ouvintes. É que a gente, quando convida as pessoas pra virem aqui no Cinemação e tal, a gente não fica discutindo muito com as pessoas o tema em si, né? Então a gente pega e fala assim, você quer vir discutir, falar sobre mãe? Vem aí. A gente sabe quem são as pessoas, sabe o tipo de discussão que essas pessoas podem trazer pro podcast e tal, mas a gente não fica olhando se a pessoa curtiu ou não curtiu o filme, se essa pessoa ela quer ou não quer causar polêmica e tal, né? Então assim, a gente traz as pessoas e aí o papo vai rolando ao decorrer do podcast, então a gente vai descobrindo muito da visão das pessoas ao longo do podcast, junto com vocês. Eu acho que isso que é o mais legal, porque vira uma conversa e aí a discussão ela vai se tornando natural também, né? Sim, e é legal que é natural e varia muito. Tem podcast que é super polêmico, que tem gente que briga, tem podcast que todo mundo tá mais alinhado. Varia muito, porque varia muito de acordo com as pessoas que podem gravar, que estão disponíveis, que a gente encontra nas nossas pesquisas, né? É isso aí. E eu acho legal que a gente consegue sempre... Acho que essa naturalidade é o que a gente gosta, né? Assim, de deixar fluir e com empatia, com cuidado no debate, a gente consegue fazer um debate bacana e as pessoas sentem isso, né? É isso aí, verdade. E eu tenho um comentário aqui da Bru Leão, que foi no podcast também, 246, sobre mãe, e ela falou um pouco sobre a experiência dela, assim, foi muito legal. Ela fala assim: olá, pessoas maravilhosas do Cinemação. Eu fui ver esse filme com expectativa baixa. Estou num processo de não ver trailer, nem ver sinopse, e simplesmente ir lá no cinema absorver o que a experiência quiser me dar. Entretanto, eu vi os posters promocionais do filme, pelo jeito que o marketing divulgou o filme, era óbvio que ia dar errado. Do mesmo jeito que muita gente foi pro cinema querendo ver um terror pesado e ver It e não esperava uma aventura sobre amizade sem tanto foco no terror, muita gente também foi pro cinema ver Mother esperando um terror comum. Um dos posters, inclusive, emula o bebê de Rosemary, o que pra mim, apesar de ter a lógica por trás da mãe se sentir um pouco louca com tudo aquilo acontecendo na sua casa, mais ou menos como a Rosemary se sentia em relação aos seus vizinhos e como eles estavam sempre pela sua casa e grudados, Mother não é isso. Mother é uma experiência à parte, onde até os sons que acontecem dentro da sala do cinema podem influenciar a tensão do filme. A falta da trilha sonora ajuda nisso, e até o colega abrindo refrigerante na fileira atrás de você faz você achar que aquilo está acontecendo dentro do filme, de tão imersivo que ele é. Eu saí da minha sessão com várias pessoas reclamando loucamente do filme, confusos, sentindo-se roubados do seu dinheiro. Eu tive que assistir de novo para ter uma opinião sensata, e até agora não consegui parar de pensar nessa obra-prima do cinema, tão raro de se encontrar em
em Hollywood atualmente. Parabéns pelo cast, foi sensacional. Dava pra passar vários episódios decifrando as conotações e alegorias que ele traz, mas por hora foi perfeito. Abraço, Bru. Achei muito legal o comentário. Muito legal, cara. Passou muito isso, mas acho que todo mundo gostou dessa coisa imersiva que o filme traz. Ela falou muito disso, falou do refrigerante, né, que você pode assustar até com as pessoas ao seu redor. E acho interessante mesmo que muita gente saiu sem gostar, mas é aquilo, né, é complicado isso, mas é um filme que algumas pessoas não vão gostar mesmo, vão se incomodar, vão achar ruim, e ele exige um pouco mais, que você dê um pouco mais, que você doe um pouco pra ele, pra poder ter de volta o que ele tem, né, pra você, assim, é bem legal isso. É isso aí, Dani, com certeza. E, tem que agradecer aqui o comentário da Bru Leão, porque realmente é muito bacana a gente receber esse feedback das pessoas sobre a experiência delas em ver um filme, né? Isso é o mais legal, porque só condiz com aquilo que a gente experienciou vendo o filme, né? Então, quando a pessoa fala o que ela passou, como que ela viu, como que esse filme foi divulgado pra ela e como ela absorveu essa divulgação e tal, mostra um pouco se a nossa visão perante o filme estava certa ou estava errada também, porque a gente discutiu um pouco isso no podcast também, como ele foi divulgado, né? Então, muito legal o comentário da Bru Leão, e não deixe também de mandar seu comentário aqui sobre esse podcast que vai começar agora. And now you're the first woman to direct a big budget movie of this kind. Crazy, but true. And do you think of yourself as a badass? No. It doesn't. Everybody else does. Everybody else does. Bom, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, a população mundial, que hoje gira em torno de 7,5 bilhões de pessoas no mundo, ela é composta aí por praticamente 50% de mulheres, né, dentro desse número. Ou seja, a gente quando fala de mulher dentro da sociedade, não estamos nem falando da indústria, a gente está falando com 50% das pessoas que habitam esse planeta, ou seja, já é um número bastante significativo. Já no mercado cinematográfico, que movimenta de 40 a 50 bilhões de dólares, né, por ano aí, com os seus filmes e tal, esse número de participação das mulheres é muito menor. Então, se a gente pega o macro, o mundo, a sociedade, a gente fala de 50% das pessoas, no mercado cinematográfico a gente está falando que apenas 4,4% das 100 últimas maiores sucessos de bilheteria que a gente teve foram dirigidos por mulheres. Ou seja, a gente não está falando nem de 5% das 100 maiores bilheterias que a gente teve tiveram a mão ali da direção de uma mulher. E isso se deve muito, lógico, por uma cultura, pelo um posicionamento, um mercado muito arcaico e tal, é muito, muito machista ainda, né? E a gente percebe isso ao decorrer dos anos, né? E a luta, por exemplo, no Brasil é ainda mais profunda, a gente ainda percebe mais problemas. Se a gente pegar nos últimos 20 anos, todos os filmes que o Brasil lançou nos últimos 20 anos, só 16% tinham a mão das mulheres ali, eram dirigidos por mulheres, ou seja, é uma quantidade ínfima. E aí alguém pode estar escutando a gente e está pensando assim, mas é porque mulher não tem história no cinema, mulher não criou o cinema e tal. Eis que você se engana, meu caro ouvinte que está pensando isso nesse momento. Existe uma francesa chamada Alice Guy Blanchet, que nasceu em 1873 e morreu em 1968, aos seus 94 anos, que ela foi considerada a primeira pessoa a explorar os recursos cinematográficos de forma narrativa. Como isso se explica, né? Enquanto os Lumières ganharam toda a sua fama porque são os inventores do cinema, foram eles que criaram as máquinas e tal, eles tinham um estilo de captar as imagens para passar, que era uma coisa muito mais documental, né? Eles filmavam o dia a dia, filmavam
o cotidiano ali e tal, captavam as imagens do cotidiano. E essa diretora francesa, que é filha de fotógrafos e tal, já estava um pouco nessa indústria criativa, ela resolveu pedir lá pro chefe dela, quando ela trabalhava nessa parte já de máquinas, né, de câmeras e tal, ela pediu uma câmera emprestada, chamou um grupo de atores que ela conhecia e falou assim, vou filmar umas cenas aqui de uma história que eu quero contar e tal, que não era nada convencional na época. E aí ela foi considerada a mãe da narrativa no cinema, porque foi ela a primeira pessoa que inventou isso de preciso contar uma história, né? E isso é muito abafado, né? A gente não vê isso ser repercutido muito na história cinematográfica. E ela tem tanto peso nessa história cinematográfica que, inclusive, ela também é considerada a mãe dos efeitos visuais, porque quando ela começou a experimentar essas narrativas, ela começou a bolar, né, formas, começou a bolar efeitos e tal, e tudo isso foi ganhando corpo. Tanto que um dos caras que hoje é muito mencionado na parte de efeitos visuais, né, que é o Georges Méliès, ele fala muito da Alice como a sua grande inspiração, como uma influência para ele na hora que ele começou a criar a sua parte de efeitos visuais. Então, assim, toda essa visão que eu tô trazendo, essa visão macro, a história da mulher dentro do cinema e tal, passa muito por aquilo que a gente tá vivendo hoje. Quando a gente fala de uma figura central que é responsável pela narrativa dentro do cinema, que é uma figura feminina, isso já desmonta muito com argumentos como performance, talento, sabe? Já desmonta com esse tipo de coisa. Então, na verdade, a grande questão que fica é: por quê? Por que as mulheres ainda não conseguem ter o espaço que os homens têm nessa indústria que foi construída de uma forma tão sólida, contando histórias, né, inspirando e tal, mas por que as mulheres ainda não tiveram essa voz? Vocês acham que é simplesmente, entre aspas, tá? Mas simplesmente a cultura social que a gente vive hoje? Olha, eu acho, na verdade, é uma questão mega complexa, né? Com vários elementos, assim, é um pouco difícil até resumir, né? Uhum. Uma das coisas, assim, que fez bastante diferença foi o fato conforme o cinema foi virando indústria, né? Foi virando uma coisa que mexe com muito dinheiro, isso foi um dos fatores de as mulheres terem uma presença maior no começo do cinema do que agora, né? Essa coisa do dinheiro, de virarem grandes corporações, mesmo quando a mulher chegou na chefia do estúdio, o estúdio já não era só um estúdio, né? Era parte de um conglomerado bem maior. Então tem isso, e tem também, eu acho que é uma coisa que eu sempre digo até, que as dificuldades que as mulheres enfrentam no cinema são as dificuldades que as mulheres enfrentam na vida, né, em qualquer trabalho. Então, desde não terem confiança nas mulheres, por exemplo, para filmes de grande orçamento, projetos muito sérios de qualquer profissão, assim, não sei se ela tem capacidade para isso, né? Ter que se provar mais, salários menores, pressão maior, no caso, não tanto das diretoras, mas muito das atrizes, né? Pressão para estar aquela coisa da juventude, da beleza e tal, que é bem mais, né, cruel com as mulheres. Oportunidades em geral, tudo é parte de uma ideia, assim, do que a mulher pode fazer, né? Também no caso da direção, muito assim, pode dirigir documentário, drama e romance, mas não pode dirigir quadrinhos e ação e, sei lá, entendeu? Terror. Então, exato. Então, essa ideia do que é o talento, o que é permitido às mulheres fazer, eu acho que tem um peso muito grande também, né? Nessa limitação que foi acontecendo. Mas são vários fatores. Você sabe que quando falam até de indústria, eu tenho pra mim, assim, até um certo receio, porque a indústria pra mim já soa como algo muito mecanizado, que tá andando, sabe, sem pensar, sabe, uma coisa assim que vai e não pensa, não reflete, é simplesmente uma máquina. Segue o capital, né? É, exatamente. Daí quando falam, o cinema se tornou uma indústria, eu já falo, cara, deu problema aí no meio, porque tudo bem, você ganha em escala, né, você consegue distribuir muito mais, agora, em contrapartida, você perde no fator humano, né? Sim. Você reproduz, né, bastante do que já vai existindo, assim, né? Então, um homem branco que tá no poder daquele, sei lá, mega mini estúdio,
contrata um outro cara branco para tal função e assim vai, né? Quer dizer, vai ficando cada vez mais um clube fechado mesmo, né? Eu, por exemplo, tava pesquisando umas coisas e eu vi uns números interessantes sobre as maiores bilheterias no Brasil, né? Assim, eles pegaram as 10 maiores bilheterias de cada ano, de 95 a 2016, no Brasil só, e são filmes ou americanos, enfim, de várias nacionalidades, provavelmente a maioria americanos, e daí deu 219 filmes. Desses 219 filmes, 85% foram dirigidos por homens brancos, 13% por mulheres brancas, 2% por homens negros, 0% por mulheres negras. Então a gente tem aí um monte de questão que na verdade é bem isso, é o reflexo da sociedade em uma determinada indústria, em um determinado segmento, né, assim. Mas o que eu acho interessante, assim, que eu queria, enfim, ver o que vocês acham, é porque, assim, fala-se muito da questão do machismo impregnado, né, assim, nos filmes, nas séries, no audiovisual que a gente vê, né, assim, a personagem da mulher que é um troféu, sei lá, essencialmente são homens brancos protagonizando, etc, etc. E muitas vezes a gente discutiu isso aqui, inclusive aqui no podcast, né, de, se você tem uma mulher dirigindo, você tende a ter uma visão diferente, né, sei lá, que é o exemplo, por exemplo, do Mulher Maravilha, né, um diretor dirigindo a Mulher Maravilha poderia muito bem ter feito cenas sensuais ou aqueles closes, né, mais meio, sei lá, sacanas e tal, que não seriam nada interessantes do ponto de vista do empoderamento feminino e tal. E só que, assim, eu queria saber de vocês o que vocês acham quando vocês veem, por exemplo, um filme dirigido por uma mulher que reproduz isso, que continua reproduzindo um certo machismo, ou que não necessariamente traz uma visão diferente. Vocês acham que é válido? O que vocês acham dessa situação, assim, de gente... Olha, é bem complicado o que você falou agora, porque, na verdade, eu não acredito que que o cinema e as séries estejam impregnados de machismo. A sociedade está. A gente vive num patriarcado muito fechado, muito conservador, e até é engraçado falar isso agora, porque eu tava lendo um artigo hoje no Medium, né, tô lendo bastante coisas lá, e era um texto falando sobre feminismo, sobre várias coisas e tal, e numa delas tava falando dessa onda de conservadorismo que a gente tá tendo, né, a gente consegue ver isso no nosso governo, nos nossos, né, as pessoas que estão na política e tudo mais. E eu fiquei bem chocada quando a autora do texto, ela falou que a onda tá tão grande e essa vontade de tornar tudo conservador faz com que a gente reflita isso no cinema. Então, por que é que voltou essa onda de princesas e heróis? Por que é que agora a gente tá com um monte de filme falando de donzelas que são salvas por seus príncipes e heróis que não podem ter outros sentimentos a não ser de força e vontade de ganhar e braveza e sei lá, qualquer outra coisa assim. Enfim, isso é um paralelo. Isso me alarmou bastante e eu acredito que essa parte de estarmos numa cultura machista faz com que a gente perpetue isso. É claro que, por exemplo, eu no meu papel enquanto agora podcaster, né, enquanto jornalista, enquanto pessoa que está se formando e entendendo mais sobre feminismo, eu vejo que cada vez mais eu preciso prestar atenção no que eu tô falando, no que eu tô consumindo, no que eu tô fazendo, porque eu sei que eu escorrego, Grécia, escorrego e eu, Grécia, cometo ações de machismo e tudo mais, mas agora cada vez mais eu tô me policiando para isso. E quando a gente tem esse olhar, e isso foi em algum desses podcasts que eu gravei agora, não lembro que eu tô gravando tanto podcast, né? As pessoas estão me convidando tanto. Eu falei isso. Eu falei que eu, por exemplo, eu consigo assistir um filme sem o olhar da semiótica, né? Que é o que eu tô estudando, tô fazendo pós nisso. Eu consigo olhar um filme sem analisar criticamente alguma coisa, mas eu não consigo mais assistir um filme sem analisar a parte feminista. Eu fui assistir com o Dani o filme Mãe, e a primeira coisa que eu falei depois de ter assistido foi: nossa, que pesado, que difícil pra mulher, sabe? Eu não consegui ver com outros olhos, eu não consegui ver toda aquela alegoria, aquela alusão que todo mundo falou que viu, entende? Então acho que é isso, e aí eu queria saber da Luísa também, o que ela acha. Na verdade, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma entrevista da Anne Hathaway, que ela estava falando, o cara perguntou o que ela aprendeu, qual foi a principal coisa que ela aprendeu na carreira, né? O cara sendo jornalista, no caso. E ela falou que a principal coisa que ela aprendeu foi quando ela estava trabalhando naquele filme Um Dia, né? Que é
dirigido pela Lone Sheffig, e ela sentiu resistência dela em relação à direção. E ela ficou se perguntando se era porque era uma mulher dirigindo. Assim, que ela tinha até medo de que fosse isso, assim, mas... e muita gente criticou, na verdade, ela por falar isso. Eu achei, na verdade, excelente ela ter falado. Uma própria autocrítica dela mesma, né? De pensar, será que eu, que sou mulher, tratei mal aquela diretora? Não tratei mal, mas, assim, tive dificuldade de trabalhar com essa diretora porque eu tô tão acostumada a trabalhar com homens, porque eu tô tão parte do mundo, que eu tô no mundo, né? Nesse mundo que me ensina determinadas coisas, que eu mesma atuei dessa forma que eu digo criticar. Então eu acho que é sempre meio que um exercício assim para todo mundo, né, ter esse pensamento. Mas eu acho também que nesse momento tem uma questão numérica também que é importante, sabe? Esses dados que vocês falaram, e poderia puxar dados de qualquer país, vai ser mais ou menos assim, tirando a Suécia, basicamente. Assim, de botar mais mulher falando. Pode falar tudo, pode falar, sabe, todas as visões, tragam mais visões. Eu acho que nesse momento nem dá ainda, eu não consigo ainda barrar, sabe, essa visão que essa mulher teve não é de acordo com a minha, assim, ou não é feminista o suficiente pra mim. Eu acho que tá ainda num momento em que vamos ver o que todo mundo fala, e aí vai trabalhando isso também, sabe, assim, do tipo, vamos ter a oportunidade de falar primeiro, pra poder saber o que elas vão falar, né, porque senão, assim, nem chega em nós, né, não dá pra criar ainda mais um filtro, eu acho que daí não vai chegar na gente, assim, mas claro que queremos boas representações e, como vocês falaram, quase sempre a presença de uma mulher numa posição dessas, roteiro, direção, isso vale muito pra série também, quando tem uma mulher showrunner, né? Já quase sempre aumenta o protagonismo, quer dizer, quantas mulheres tem no elenco, quantas tem fala, quantitativo mesmo, assim, sabe? Que já faz uma diferença. Então, não sei, eu acho que quanto mais melhor, sabe, um pouco assim, nesse momento. Sem dúvida. Sim, exercitar isso até, né? Tem uma coisa que é muito impactante, que muito se fala hoje, que é a palavra representatividade, né? E aí eu até estava pesquisando a etimologia da palavra e tal, o significado dela, e é um substantivo feminino que diz ato ou efeito de representar ou representar-se, a exposição escrita ou oral de motivos, razões, queixas, etc., a quem de direito ou a quem possa interessar, aquilo que se representa e tal, enfim. Daí é uma coisa interessante quando eu estava lendo sobre isso, pensando sobre isso, que é justamente o ciclo virtuoso que isso pode trazer. Porque a partir do momento que você começa a dar justamente essa voz que a Luísa está trazendo aqui pra gente, né? A gente tá falando justamente de uma questão que, assim, eu dou voz e estimulo outras pessoas a se colocar nesse lugar e acreditar que são capazes de exercer esse papel daqui pra frente. Perfeito, Rafa. Pra quem não ouviu, já que eu vou fazer jabá de mim mesma o tempo todo nesse podcast, mas enfim. Pra quem não ouviu o podcast número 14, a gente chamou a Ana N, a professora da Ioli, na verdade, lá da UF, né, na Universidade Federal de Fluminense, e a gente estava falando exatamente sobre representatividade lésbica, né, uma coisa super legal, assim, também, pra falar que não existe praticamente, é uma coisa muito louca, mas a Ana, ela fez um parênteses muito legal, que eu acho legal colocar aqui também, pra quem não ouviu, enfim, que existe uma diferença entre representação e representatividade. Quando a gente fala de representação, a gente está falando de expor o ausente e o presente, né? A gente vai falar de várias coisas diferentes, mas entrando num exemplo bem simples para a pessoa que está ouvindo agora, a gente entender. Se a gente fala de um jovem, na sua cabeça agora, pensa num jovem. Você automaticamente pode ter pensado num homem ou numa mulher, assim assado, com cabelo tal, não sei o que, nananã. O que você acabou de fazer foi delimitar esse jovem ao que a gente chama de estereótipo. Então você colocou esse jovem aí na sua cabeça, e isso é normal a gente fazer, todos nós fazemos sobre qualquer coisa, só que você delimitou ele. Você colocou ele dentro da caixinha e deixou ele ali. Quando a gente fala de representatividade, a gente quer lutar, é uma forma de lutar contra a representação. Então, no caso, a gente falou lá no podcast das Matildas sobre as lésbicas. Quando a gente fala lésbica, a primeira coisa que vem, né, na cabeça de alguém é, ou é uma mulher muito gostosona, ou é uma mulher muito macho, sei lá, caminhoneira, sei lá como é que falam isso. Então, é aquele estereótipo.
E a ideia de falar de representatividade é exatamente o contrário. É falar de todas nós, todas as mulheres, todas as vertentes diferentes de nós mulheres. No caso de representatividade de diretoras, é exatamente isso que até o Dani citou também. A gente tem um pouquíssimo, nada do nada de mulheres sendo diretoras hoje, que é 4%, quanto que era? Eu lembro que era um número muito baixo das bilheterias e tal. 4%, 4,4%. Então, só que aí você pega isso e tira, tipo, quantas negras, sabe? Então, assim, qual é a representatividade hoje de diretoras mulheres, entende? Então, assim, a gente já não tem quase nada. Eu acho maravilhoso a gente ter pouquíssimas mulheres, não acho maravilhoso, mas acho que já estamos lutando, estamos nessa pra aparecer mais. Mas, assim, a representatividade ainda não existe. A nossa ideia é literalmente lutar para que, assim como a Luísa falou, pra gente assistir mais filmes de diretoras mulheres, pra consumir mais, pra compartilhar mais, porque quando você entra na internet, digita no Google filmes de mulheres diretoras e tal, enfim, vem uma lista chamada, por exemplo, lá da revista Cláudia, 7 filmes de sucesso dirigidos por mulheres. Cara, eu já fico nervosa quando eu vejo um título desse. Porque, 7 filmes? 7. É sério? Sabe, Sério, tipo, todo filme, toda semana tem estreia nova e, tipo, 7 filmes de, sei lá, 300 filmes lançados no ano. Cara, puta merda, sabe? Eu fico com muita raiva quando eu vejo um negócio desse. We are going through a major, hopeful change in the culture right now, which is people are finally identifying, exposing, and trying to solve the systemic obstacles against women directing. Women direct 4% of the time. If they go to hire somebody for a job with no experience, 85% of the time they will hire a man. A questão das mulheres negras, eu acho que é a questão, assim, né, na verdade. A gente tá sempre defendendo as mulheres em geral, mas tudo que a gente fala que acontece com as mulheres, acontece muito mais com as mulheres negras, né? A falta de oportunidade é muito maior, assim, e então essa é uma ação, assim, meio urgente, assim, para ser feita alguma coisa, né? Desde paridade em edital, no caso do Brasil, que, né, depende bastante de edital, desde comissão com representatividade nas seleções dos editais, né? Quer dizer, não só no resultado, assim, quem ganha o dinheiro, mas em quem escolhe também, né? Quem avalia. Então são várias questões que dá para você inserir uma diversidade que provavelmente vai ter um efeito, né, depois. No comecinho desse ano, teve, enfim, todo começo de ano, né, tem o Festival de Sundance, e eu que fiz as postagens no Cinemação, porque teve uma parceria, né, um colega nosso que tava lá e fazendo uns vídeos, e eu publiquei, eu fazia uns resumos, então eu dediquei bastante a isso. E eu reparei nisso, eu reparei no quanto, e percebi que provavelmente foi, assim, houve um esforço do Festival de Sundance, né, da quantidade de filmes dirigidos por mulheres que teve no Festival de Sundance. Então eu acho que eu percebi na hora, assim, não precisei, não cheguei a pesquisar se houve mesmo, mas eu imagino que tenha existido de alguma maneira algum esforço, alguma preocupação, né, houve preocupação com representatividade de mulheres diretoras, porque era impressionante, assim, pelo menos metade, e acho que até mais do que a metade dos filmes que eram citados e que eu fazia lá os resuminhos e preparava a postagem, eram de mulheres, né? Eu falei, pô, que legal, que bacana, assim, tem muita mulher dirigindo. Daí que eu me toquei, eu falei, poxa, provavelmente a curadoria do festival se tocou, e eu acho que as curadorias de festivais têm tido, de uma forma geral, né, tem melhorado essa visão no sentido de dar mais oportunidades e de buscar mostrar esses filmes, né? Exatamente. Pra ser sincero, eu não lembro Sundance, eu acho que, assim, tá tendo até mais cobrança, né? Cannes todo ano é isso, né? Todo ano não tem mais como ter o festival sem discutir a presença das mulheres. E eu, na verdade, sou super a favor. Eu acho que às vezes as pessoas ficam meio... Existe um certo receio em falar isso, né? Assim, mas e a qualidade, né? Mas tem que pensar na qualidade. Não, eu acho que isso não tem nada a ver, porque a qualidade tá aí, né? Mas às vezes você precisa passar por aquilo que já é mais conhecido e já tá mais fácil. Então, por exemplo, eu, antes de trabalhar no Mulher no Cinema, eu trabalhava no IG, né? E a gente fazia na redação, assim, todo mês
15 filmes a redação recomendava. Cada um mandava 2, sei lá, e eu fazia o final. E direto, quando chegavam pra mim os da redação, não vinha nenhum filme dirigido por mulher. Mas não que as pessoas sejam machistas e horríveis, mas é porque realmente não vem até você assim, entendeu? Você não chega no Cinemark e tem 3 filmes dirigidos por mulher ali, né? Geralmente tu tem nenhum. E mesma coisa no Netflix, isso é até um teste bom para as pessoas fazerem, assim, ver no Netflix quais foram os últimos filmes que você viu, olhar a programação do cinema e dar uma olhada, assim, quantas são mulheres ou não, né? E realmente não chegava, assim, era um natural das pessoas, é mais fácil não ver, né, filmes dirigidos por mulheres. E aí eu ia lá e preenchia totalmente, botava mulher, assim, cota mesmo. Porque é isso, assim, se você só for fazer o que é fácil e o que tá ali, né, se toda a lista que o jornalista for fazer dos, sei lá, 10 filmes mais legais do ano, ou do ano não, porque, enfim, muda muito, mas, sei lá, maiores clássicos, daí vai por sempre Kubrick, Hitchcock, sabe assim? Sempre. Não tem essa reprodução sempre. Não esqueceu o Woody Allen, que sempre tem. O Woody Allen, exatamente. Então passa um pouco de todo mundo ter esse olhar assim, não, peraí, não é possível que eu não vou conseguir. Eu acho realmente um absurdo alguém me falar que eu não conseguiu. Olhou mesmo na Netflix, foi fazer uma matéria, vou recomendar filmes, não conseguiu achar um que ache digno de recomendação e que é dirigido por mulher, me desculpe, mas nossa, não, né? Eu faço isso todo mês, então eu sei muito bem que tem, mas é isso, você tem que sair daquela sua caixinha da ideia do que o diretor é. Você sabe que eu vi uma entrevista hoje do Lineker, né, o cantor e tal. Ai, amo o show. E ele falando com o Lázaro Ramos, falando um pouco sobre a carreira dele e tal, e aí em algum determinado momento da entrevista, ele diz pro Lázaro Ramos o quanto foi importante para ele como criança negra, pobre e tal, dele se ver representado por um protagonista negro que o Lázaro Ramos fez em alguma novela, eu acho que foi Cobras e Lagartos, alguma coisa assim, né, que ele ganhou, inclusive foi indicado a Emmy de melhor ator e tal, mas ele falando o quanto foi importante para ele, Lineker, ver esse ator ali na frente ser protagonista, ser um personagem rico, um personagem bem sucedido e tal, porque ele falou que quando ele viu aquilo, ele falou, cara, então eu posso ser, então é verdade, é real, eu que tô aqui, que tenho a mesma cor de pele dele e tal, eu posso realmente me tornar um cara bem sucedido, eu posso ter sucesso e tal. E aí o Lázaro Ramos começou até a se emocionar e tal, falou, não, para de falar isso, vamos falar de você e tal, de outras coisas e tal. Mas ele falou, é verdade, essa representação, ela é verdadeira, porque a partir do momento que você dá esse espaço, você aquece a indústria para outros pontos, né? E aí uma das coisas que eu penso, que eu até queria provocar vocês aqui, é o seguinte, alguém pode pensar assim, tá, mas e os filmes indie, e os filmes independentes e tal, que também não chegam? Será que é porque a mulher tem menos oportunidade? Será que é porque a mulher tem menos talento? Entendeu? E aí eu tava até vendo aqui no próprio site da Mulher no Cinema, né, da Luísa, tem uma matéria lá que fala que nos Estados Unidos, por exemplo, elas representam hoje 28% dos diretores de cinema indie americano, né? Que é um número baixo também, mas pelo menos é um número que tá crescendo dos últimos anos para cá. Agora, a grande questão é, por que a gente não tem essa abertura? Vocês acham que depois da produção do filme, a mulher tem também dificuldade na hora de distribuir, na hora de vender o filme, na hora de conseguir verba? Com passa certeza. Também por isso? Nossa, com certeza. Uhum. Por exemplo, a Catherine Bigelow no Guerra ao Terror. Esse já foi um estúdio bem menor, né, que distribuiu e tal. Mesmo quando ela ganhou o Oscar, o segundo, que foi A Hora Mais Escura, né, também começou com o dinheiro de uma produtora que agora tá muito grande, né, que é a Megan Ellison, que é do Annapurna, mas dinheiro de uma pessoa mesmo, e a Sony só foi entrar depois, assim, em que, né, já tava uma coisa bem mais encaminhada de uma ganhadora do Oscar. Então você imagina para uma iniciante que tá chegando, né, sem nada e tal, e quantas vezes também tem uma outra coisa que é você faz um filme indie que vai ok, assim, ou é bem elogiado, vamos dizer aquele Colin Trevorrow, né, que fez o Parque dos Dinossauros novo, né? Ele fez um filme que eu não lembro agora o nome, um indiezinho desses bem sacadinhos e tal,
imediatamente foi alçado por uma franquia do Spielberg, né? Isso, assim, não existe com mulheres, não acontece de você, no primeiro filme que você faz, no segundo você ser contratada por uma franquia desse tamanho. Tanto que ele virou meio que um sinônimo, assim, do privilégio dos homens nisso, ficou super bravo, inclusive, né? Mas é porque realmente, se você pegar outros desses filmes, diretores com pouca experiência, homens são chamados para esse tipo de coisa e as mulheres ficam lá tendo que batalhar vários indies, né, para poder conseguir alguma outra coisa. A Ava DuVernay, por exemplo, um exemplo, né, que ela mesma fundou uma distribuidora, né, para poder distribuir filmes de mulheres e minorias e tal. Então, são vários filtros em diferentes etapas, né, que todos vão atrapalhando, assim, né, o caminho. Na verdade, eu ia puxar um negócio um pouquinho antes. Na hora que o Rafa tava falando, que ele falou assim, será que é mais difícil pra mulher? Como que funciona? Será que ela tem menos talento? Na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, pera, vamos lá. Menos talento nunca. Nunca, exatamente, nunca. Porque assim, a gente já tá numa posição de não ter espaço, ponto. Então, assim, como é que você consegue mensurar se homens e mulheres têm o mesmo tipo de talento se eles não têm o mesmo tipo de abertura para poder fazer alguma coisa? A amostragem então, assim, é desigual, né? A amostragem é ridícula, sabe? Tipo, como é que você tem 100 filmes lançados com 4% de mulheres que são, sabe? Tipo, é surreal o número de filmes dirigidos por mulheres e filmes dirigidos por homens. Já vamos começar, assim, com a cereja no bolo, que é desde 1929, que a gente tem lá o Oscar. Quantas mulheres foram premiadas como melhor diretora? Luísa sabe. Uma. E o mais então, grave, assim, né? E desde que ela ganhou, nunca mais nenhuma foi indicada. Isso foi em 2008. Cara, é tipo... sério, né? É demais, entendeu? Sim. Eu arriscaria dizer que... não sei se também isso seria um tipo de meia-culpa, mas assim... pode ser que alguns homens tenham uma leve impressão de que as mulheres, na verdade, podem ter até mais talento, vamos dizer assim. Eu acho meio tosco você comparar talento com gênero, sexo. Não tem nada a ver. Mas... com certeza tem jamais declarado, mas tem um medo muito grande em muitos homens, né? De que a mulher comece a ocupar esses espaços, né? Então, meu Deus do céu, se eu começar a indicar muita mulher para concorrer ao Oscar, se começar a ter... elas vão tomar... porque vão no sentido de... vão ocupar o espaço que pertence. Mas não é complicado isso, assim, tipo... não sei se vocês veem isso nítido. Ainda mais nas redes sociais, o que tem de homem que parece que tá morrendo de medo, né? De perder esse espaço que, na verdade, ele não tem esse direito porque não tá igual, né? Não sei se faz sentido. Só para eu fazer um parênteses nisso que o Dani falou, a gente fez um podcast aqui um tempo atrás sobre Dunkirk. E aí, falando sobre a Segunda Guerra e tal, eu até mencionei que houve uma evolução, porque uma das críticas que eu fiz ao filme do Dunkirk foi justamente a falta de alguma personagem feminina ali, que poderia estar representada em algum personagem homem, por exemplo. Mas uma das coisas que eu falei foi que nessa época da Segunda Guerra, quando os homens saíram para lutar, o país que liberava esses soldados deixava algumas vagas no seu mercado aberta. Então o cara que era, sei lá, que era contador, pegou e falou, não, vou me alistar e vou lutar pelo meu país na guerra. O cara ia embora. Essa vaga dele de contador ficava aberta. O que o país fez? Opa, vamos chamar aqui umas mulheres que ficaram para trás, porque elas não vão lutar, então vamos chamar elas para preencher. E o país continuou andando, entendeu? Continuou trabalhando, continuou gerando emprego, gerando renda e tal, continuou ali. Depois, quando eles voltaram da guerra, foram se reposicionando ali no mercado e essas mulheres foram voltando, né? Foram saindo e tal. Então, uma das coisas que é muito importante, que eu acho que a gente precisa deixar bem claro aqui, é que às vezes as pessoas confundem
esse espaço da mulher dentro do cinema como algo que vai tirar o espaço do homem, e não vai. O que a gente está querendo falar é que elas precisam ter exatamente os mesmos direitos que qualquer outra pessoa tem. Isso independe da sua cor, do seu sexo e tal. As pessoas precisam ter a mesma oportunidade. A gente não está falando que é, sabe, um é mais tem que ser mais favorecido do que o outro, né? Eu gosto de uma frase da Gillian Armstrong, que é assim: só vai existir igualdade de gênero no cinema quando a gente tiver a mesma quantidade de filmes ruins dirigidos por mulheres que existe de filmes ruins dirigidos por homens. E isso pra mim é perfeito, porque quando você tem tão poucos filmes dirigidos por mulheres, então você pega, por exemplo, cada filme vira um símbolo, assim, de tudo, né? Que é o caso da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, eu até publiquei um texto assim: por que você tem que ir no cinema ver Mulher Maravilha esse fim de semana? Porque realmente, se não fosse um sucesso estrondoso, se fosse um sucesso ok apenas, seria um fracasso, na verdade, entendeu? E seria uma grande prova, assim, não dá pra pôr mulher pra dirigir isso, não conseguem, não dá pra pôr, ninguém quer ver heroína, assim, realmente vira um grande, sabe, as pessoas tiram grandes conclusões sobre tudo. Quantos filmes ruins de heróis, quanto da própria DC, inclusive, protagonizados por homens e dirigidos por homens, aparecem aí, são sucesso ou não são, mas no mês seguinte tem outro, entendeu? Porque não importa, assim, não é nenhuma grande... No caso das mulheres, fica assim, uma mulher fica como se fosse, sei lá, o talento geral, entendeu? Esse aqui não deu, então nenhum mais vai dar. Essa é uma grande injustiça também, né? Que também atrapalhou muitas mulheres, assim. Nossa, sem dúvida. E que tem que acabar, assim, tem que poder fazer filme medíocre, fazer filme ruim, fazer filme bom, como os homens, né? Isso é a verdadeira igualdade. Então, na verdade, o Dani falou sobre o medo dos homens, né? O medo dos homens acharem que as mulheres vão ocupar os seus lugares e tudo mais, toda essa coisa. Cara, eu entendo o que você tá falando, mas eu entendo que, assim, você enxerga como medo. Eu enxergo como pressão. Então, esse medo que você enxerga deles, eu tenho medo deles, entendeu? O medo dos homens, assim. Não de vocês dois, porque vocês dois são meus amigos. Já não tenho medo de vocês, não. Mas, assim, é muito louco isso, porque a gente tá numa cultura, tipo, qualquer coisa já me deixa de orelha em pé, sabe? Tipo, aconteceu tal coisa, já tô prestando atenção. Eu, depois de assistir, eu não sei se a Luísa viu, mas aquela série Handmaid's Tale, eu tô, assim, meio que horrorizada pra sempre agora, né? Eu acho que aquilo vai acontecer amanhã. Pra quem não assistiu, não vou ficar dando muito spoiler, porque, assim, é tipo Black Mirror na versão Creu número 5. É muito foda. Mas, é sério. Então, tipo, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo com mulheres, essa opressão, essa onda de conservadorismo voltando com tanta força, eu fico muito assustada, porque eu vejo que isso tá acontecendo não só no nosso dia a dia, na nossa, né, na política, economia, governo, tudo que tá acontecendo, educação, quanto que tá acontecendo nos filmes. Então a gente vê, quando tem uma vitória, nossa, a gente precisa comemorar muito, porque é quase que não existe vitória pra gente, sabe? A gente é apagada. Vi Cláudia 7 filmes de sucesso, entendeu? Tipo, 7 filmes, entendeu? Eu fico consternada com essas coisas. Não, e tem também uma coisa que é assim, como a gente tá falando muito mais sobre esse assunto agora, né, sei lá, nos últimos 2 anos, ou 3 agora já, não sei, parece que mulher no cinema é o assunto do momento, na verdade, né? E eu, por exemplo, eu lembro que eu fiz a minha primeira matéria lá, que eu falei da série de reportagens pro IG, foi em 2013. Era super difícil conseguir uma fonte, assim, pessoas para falarem comigo. A Ancine não tinha nem dados sobre quantos filmes dirigidos por mulheres eram feitos. Eu lembro que eu tive que pegar a lista inteira e um por um, assim, pra achar, né? Então, quando você compara... Isso não faz muito tempo, né? 2013. Então, quando você compara com hoje, assim, não sei, a minha sensação é... Nossa, que avanço, né? A gente tá falando sobre isso, a Ancine tem dados, a gente sabe, pessoas estão falando. Mas é importante lembrar que, assim, os dados não estão melhorando muito, né? Os dados não teve uma melhora visível, assim. Claro que é cedo, mas um ano avança um pouquinho, aí, volta para trás um monte.
Então, também eu acho que é legal essa coisa que você falou, tem que comemorar muito exatamente isso que você disse, comemorar, mas também perceber quão pouquinhas são essas vitórias, que o trabalho aí tem que ficar em cima o tempo todo e tem que prestar atenção que é muito longo, assim. Muito longo, apesar dessa vibe boa, né? E principalmente porque a gente fica nas nossas bolhas, né? Do Facebook ali, só conversando com pessoas que pensam mais ou menos igual a gente, esquece, assim, às vezes, que na verdade a coisa tá ainda bem ruim, né? Eu acho que a internet propiciou uma grande democratização tanto das informações quanto do seu direito à voz, e por outro lado tem uma reação a isso que é um conservadorismo, né, em forma de machismo, racismo, homofobia, transfobia, mas eu acho que essa guerra tá aí e vai ficar por um tempo até que a gente ganhe, entendeu? Até que, enfim, a liberdade ganhe, porque eu acho que o destino do homem é ser cada vez mais livre. Se a gente olha para a história, a gente vê que está acontecendo isso. Então, nesse momento, eu espero que o filme seja mais uma peça, um tijolo no debate sobre a liberdade individual. Você vê como é uma coisa muito embrionária, né? Porque você fala que foi em 2013, né, que você fez as matérias, não tinha nem número. Aí a gente tá falando de 4 anos depois, a gente hoje tem alguns números, porque até para fazer esse podcast, eu fui fazer pesquisas e tal, você não encontra esses números com facilidade mesmo. São alguns números. Tem que garimpar. E número é a primeira coisa, assim. Número é muito importante, porque número é o que você apresenta como é o argumento tido como mais válido, né? Porque se você fica só na sensação, assim, não tem poucas diretoras. As pessoas não têm essa, assim, eu acho que tem as pessoas que não entendem isso por mal, mas tem as pessoas que realmente não sabem isso, assim, não, assim como eu, antes do Catherine Bigelow, não tinha essa percepção, né? Mas aí você começa a falar assim, não, pera, mas só 4 mulheres foram indicadas ao Oscar? Alguma coisa estranha, né? Então o número é aquela primeira coisa que você apresenta meio, sabe, contra fatos não tem argumento, assim, um pouco nessa linha, né? Então é muito importante, assim, mais pesquisa, mais estudo, mais pessoas no meio acadêmico mesmo trabalhando esse tema, né? Isso é muito bom. Ô Luísa, deixa eu te perguntar um negócio. Tem um ponto desse debate, assim, que eu tava vendo tanto na questão do número de mulheres diretoras de filmes indie americanos, né, lá nos Estados Unidos, e no Brasil quando eles comparam documentários e ficção, né? As mulheres no Brasil dirigem mais documentário do que ficção, e agora não vou lembrar qual que tem, acho que eu imagino que mesmo em ficção, o Brasil ainda tem um número um pouco maior de mulheres, se eu não me engano, mas também nada muito significativo. E aí eles falam sobre essa coisa de que as mulheres, de que quando tem mais mulheres, ou os índices maiores de mulheres na direção de filmes, acaba indo para filmes de menor orçamento, com, enfim, menos risco, ou porque talvez caia para mulheres que estão, né, trabalhando no mercado esses filmes. Como que você vê isso? Você tem visto esses números nesse sentido de o que você acha que isso é reflexo de alguma coisa? Como que você vê essa situação, assim? Não, tem com certeza essa ideia de, assim, não podemos confiar orçamentos muito grandes nas mãos das mulheres, né? O documentário, que é um gênero bem mais barato, no mundo todo as mulheres têm uma presença um pouco maior, e até, assim, agora eu não vou lembrar se é Suíça, mas até França, algum país, assim, que a gente fala, tá na Europa, né? Lá deve estar tudo bem. E não, assim, também a questão do dinheiro é crucial, assim, do tipo, chega num patamar que não é muito arriscado, sabe, essa coisa. E até eu lembro uma matéria quando a Patty Jenkins, né, dirigiu Mulher Maravilha, e eu sempre volto na Mulher Maravilha porque realmente é um filme muito importante, assim, né, muito, muito importante pro movimento, assim, das mulheres no cinema, porque foi essa vez que deram a chance e ela arrasou, né, ela foi muito bem, deu tudo certo e tal, mas a matéria, acho que era do Hollywood Reporter ou da Variety, era assim, como o estúdio arriscou em contratar a Patty Jenkins, e, de novo, não fariam essa matéria no Colin Trevorrow, e a Patty Jenkins tinha feito um filme que tinha sido indicado ao Oscar em categorias, né, que era o da Charlize Theron. Então, o que é visto como risco também é muito relativo, assim, né? Do tipo, não
para um vale, para o outro não, né? Então, e fora que tem também a ideia que é a questão do gênero do filme também, que eu falei um pouquinho no começo. Acaba que esses grandes blockbusters são, em geral, ação, efeitos especiais, né? Em geral, assim. E aí esses filmes não são considerados próprios, né, pro talento das mulheres, elas não sabem fazer, assim, muito bem. E daí vão citar para você um exemplo ou dois de filmes que eram ruins, sei lá, o Aeon Flux lá, algum filme assim que, sabe, talvez o problema não tenha sido o fato de ser uma diretora mulher, e sim outras questões no filme, né? Mas aí já fica, não, mas esse deu errado, então tudo vai dar errado a partir daí. Então é isso, quanto mais a gente conversa, mais a gente vai ver como tem um monte de coisas mesmo que interferem, sabe? Até por isso que é uma questão tão complexa de resolver, porque são várias ideias, assim, que existem. Uma outra ideia que ainda existe, mas está começando a mudar um pouco, é a ideia de que quem vai no cinema é homem, né? Tem essa ideia muito forte de que nem precisa pôr personagem feminina não, porque homem não quer assistir Mulher Maravilha e mulher aceita assistir Homem-Aranha, né? Aquela coisa e tal. E na verdade, assim, nos Estados Unidos, eu não tenho esse dado sobre o Brasil, mas nos Estados Unidos eu tenho certeza que nos últimos vários anos, sei lá, 10 anos, é 50-50, assim, mulher paga ingresso do mesmo tanto que um homem paga. Mas o ônus fica pra gente, né? Porque o dinheiro nosso tá entrando no filme, mas a gente não tá vendo melhores representações nossas necessariamente, ou mais, né? A gente tá pagando pra ver as histórias dos homens, mas fica essa ideia de que os homens não vão pagar pra ver as nossas, que é a mesma coisa que dizer o quê? Que uma história masculina é universal e uma história de uma mulher não é universal. Então, sabe, assim, questões que vão sendo... Quando você para pra pensar, nossa, são tantas coisas que tem que mudar de mentalidade mesmo, né? O próprio Hunger Games, os Jogos Vorazes, teve um papel interessante nesse sentido, né? De levar uma personagem, uma mulher que tem toda a importância lá e tal, e que também tem a questão de não ser sensualizada, né? Não sei como é que vai ser agora, mas com a Lara Croft, mas a Lara Croft só pra dar um exemplo, né? A Lara Croft lá da Angelina Jolie também tinha aquela questão de ser hipersensualizada, que é um outro debate também, né? Até aqui, a gente tem alguns dados, por exemplo, no Brasil, em 2015, de 128 filmes que o Brasil produziu no ano de 2015, só 19 deles foram feitos por mulheres na direção, né? Ou seja, isso representa praticamente aí 15% das obras sendo feitas por mulher. E eu tô falando de todo tipo de filme, então aqui engloba documentário, engloba ficção e tal, né? Então já mostra realmente que o número é bem baixo. E aí, enquanto vocês estavam falando, me veio uma questão que talvez seja interessante da gente refletir aqui, que talvez seja uma questão até que traga um duplo sentido. E aí eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, que é o seguinte: se a mulher ela tem menos oportunidade de produzir as suas obras. E quando ela produz, ela é altamente avaliada por aquela obra, como vocês estavam falando, de Mulher Maravilha. Se o filme é ruim, já é caracterizado, né, simplesmente como, mulher não consegue fazer isso e tal, blá blá blá. O peso que se dá para a obra dirigida pela mulher é muito maior do que uma obra dirigida pelo homem. Isso é positivo para o movimento, vamos colocar mulher na direção, ou é negativo? Tipo, traz um grau de responsabilidade muito maior para a mulher na hora que ela está produzindo, porque ela tem quase que uma responsabilidade de não poder errar. Isso é bom ou isso é ruim? Só o fato dela estar produzindo é bom, mas aí o fato dela produzir, pisar na bola porque a produção de repente não foi muito boa, será que não prejudica também o movimento? Então, não, eu acho que quem tem que mudar, o que tem que mudar é a ideia de que as mulheres têm que acertar tanto, né? As mulheres vão errar, assim como os homens erram. Então eu não acho que, assim, se fosse a Patty Jenkins e estivesse dirigindo Mulher Maravilha, eu ia ter ficado desesperada, assim, porque é isso, você tem, assim, a sua carreira, imagina, você não vai ser chamada pra fazer nada durante anos, você tem, sabe, todas as outras diretoras, você tá carregando coisas que você não tem como carregar, né? E até coisas que não é diretora, por exemplo, o remake do Caça-Fantasmas, né, com as mulheres,
É a mesma coisa, assim, é só pra ser um filme, né? Só pra ser um filme divertido aí, e tem que virar, assim, um referendo sobre se mulher pode ser engraçada ou não, assim. Isso é um peso que nenhum filme consegue carregar. Exato. Ou pouquíssimos conseguem. Então, é muito injusto. Eu acho que as mulheres têm que fazer... E quantidade traz qualidade também, né? Quer dizer, como é que uma diretora vai também se aprimorar no trabalho dela se ela não consegue nem trabalhar, né? Quer dizer, não tem nem espaço. Assim, quer dizer, a não ser que seja uma pessoa genial, que já no primeiro filme é incrível, mas também é um trabalho que você vai aprimorando, você vai aprendendo, você vai, né, conquistando espaço, assim. Só que se você já é negado ali, fica difícil atender, né? Então eu acho sempre negativo esse peso a mais, assim. O que eu acho positivo só é você olhar, esse filme é dirigido por mulher, então eu vou assistir por isso. Que é muito a campanha do 52 Films by Women, né? Que eu não sei se depois seria legal falar, talvez, não sei se legal, agora, mas... Sim. Não, pode falar. É basicamente uma campanha da WIFT, né? Que é Women in Film Television, que convida as pessoas a assistir um filme dirigido por mulher por semana, durante um ano, que dá 52 filmes, né? Então, é uma ideia do quê? É destacar a direção feminina, chamar a atenção para o fato de que é dirigido por uma mulher de um jeito bom, quer dizer, procure o filme dirigido por mulher, então assista por isso, mas destacar no sentido de é dirigido por mulher, então vamos ver se é bom ou é ruim, aí já acho que traz um pouco de pressão que não ajuda muito, assim, a mim pelo menos eu não gosto muito desse peso, assim, de ter que carregar outras coisas além de contar uma boa história, né, que já é um grande trabalho, na verdade. Porque assim, a avaliação técnica do filme, ela acontece, se a hora que você tá ali assistindo, você que gosta de cinema e tal ali, você vai olhar e vai falar, não gostei desse enquadramento, não gostei da fotografia, o roteiro tá fraco, não sei o quê. Independente de qualquer coisa ali, né? A avaliação técnica você vai fazer. Não é... A avaliação técnica não é eu não gostei desse filme porque é dirigido por uma mulher. Isso não é uma avaliação técnica. E na verdade, assim, eu não posso falar por todas as diretoras, é claro. Aliás, nem diretora eu sou, mas de todas as que eu conversei com muitas. Eu acho que nenhuma diretora quer ser tratada diferente. Exato, assim, exato. Você claro. Tapinha nas costas, uma condescendência assim, não, tá legal, tá legal. Não, ela apenas quer ser julgada igual. Apenas isso, assim. Não gostou do filme, não precisa gostar. Tudo bem. Eu não gostei, por exemplo, muito de Caça-Fantasmas. Eu achei um filme importante, mas eu não me sinto obrigada a gostar porque eram mulheres, assim como eu me senti obrigada a gostar da Mulher Maravilha. Mas, assim, eu só preciso ter a capacidade ou, assim, me permitir julgar da mesma forma que eu julgo um homem, né? É esse o ponto. Eu acho que a gente tem um medo muito grande, nós, enquanto mulheres, aliás, são dois. Quando a gente vai trabalhar, em qualquer lugar que seja, primeiro, de ser tratada como igual. Então, a gente tem um medo muito grande da pessoa falar... Ai, tadinha, né? Ela é mulher, então vamos dar uma colher de chá pra ela, porque ela é mulher, né? Ela não sabe fazer as coisas direito. Ou pior, ou você ser tratada mal, tipo, ai, nossa, você é muito ruim, você não vou nem te ouvir porque você é mulher. Então, assim, conseguir entrar num lugar que você vai trabalhar, você consegue conversar com outras pessoas, com outros homens, que eles consigam olhar pra você de igual e você conseguir conversar e falar, expor sua opinião e ele não te retaliar ou não fazer mansplaining, não fazer nada, porque ele só tá prestando atenção no que você tá falando e ele tá te entendendo como igual, cara. Quantas vezes você passou por isso, Luísa? Porque assim, é muito difícil você entrar num lugar, falar com homens e eles te entenderem como igual. Sei lá, a cada 20 vezes uma acontece. É bem pouco, sabe? Não é muito. Não, é muito difícil. Eu acho que isso é um ponto. É só a igualdade, né? Ninguém tá querendo um descontinho a mais. Exatamente. Não dá uma estrelinha a mais aí porque eu sou mulher. Imagina, nenhuma diretora quer isso, né? Só quer poder fazer o trabalho e ser avaliada. Não, e assim, ó, filme ruim vai ter. Filme ruim vai ter, não tem jeito. Tem filme ruim em tudo que é lugar, de tudo que é jeito e tal, com um diretor negro, a maior branco, parte gay. Dos filmes são ruins, né? Exatamente. É difícil ter um filme bom assim, mas a grande questão é
tudo bem, é ruim, beleza, mas que essa pessoa não tenha sua carreira enterrada por aquele filme ruim, que ela possa sobreviver, possa vir a fazer outros filmes e tal, pra realmente ela se reinventar. Quando a gente fala de grandes diretores e tal, a gente tá falando de pessoas que fizeram curta, erraram, aí fizeram um outro curta, erraram, aí fizeram um documentário e erraram e tal, até a hora que chegaram no que seria a perfeição cinematográfica ali. Não é nem erraram, fizeram algo ok, algo mas você vai se testando, exatamente. Sim. Todo o processo criativo, ele parte por erro e acerto, não importa qual o processo seja. Você vai fazer alguma coisa, você precisa ir lá e vai se aperfeiçoando naquilo. A repetição vai realmente levar à perfeição, né? Agora, aqui a gente percebe que essa repetição para as diretoras mulheres, elas são muito mais difíceis de acontecer justamente porque elas esbarram em dificuldades como, primeiro, conseguir colocar o seu projeto para rodar, daí depois distribuir esse projeto, escrever esse projeto. O pior é que depois de passar por 15 barreiras só para fazer o filme, a hora que esse filme vai pro mercado e ela é massacrada pela crítica, ela perdeu completamente esses 15 etapas que ela passou atrás, ela perdeu já vários pontos para fazer o segundo filme dela, entendeu? Sim, e não precisa nem ir longe, não precisa nem ser massacrada, não. A gente citou esses dois nomes, né? A Patty Jenkins, né? Que dirigiu a Mulher Maravilha, e a Catherine Bigelow, que foi até hoje a única mulher que ganhou o Oscar. Se você vai ver, as duas, elas não tiveram tantas oportunidades, aparentemente, e não dirigiram uma quantidade muito grande de filmes, né? Ficaram 2-3 anos para dirigir um filme, assim, né? Por exemplo, a Patty Jenkins, ela ficou um bom tempo fazendo produções menores, mesmo depois de todo o sucesso que foi o Monster, né? Que ela dirigiu, que deu o Oscar pra Charlize Theron. E a Catherine Bigelow mesmo, que a gente tava comentando aqui, né? Tipo, ela foi lá, ganhou o Oscar. Geralmente um diretor homem que ganha o Oscar, o primeiro Oscar, ele fica paparicado, todo mundo quer ele vai ter um monte de oportunidades, um monte de coisa. E aparentemente não é o que a gente vê pelo que foi feito, né? Ela teve a dificuldade de fazer o outro filme dela. Então, assim, se essas mulheres que chegaram com filmes, que fizeram filmes que chegaram ao Oscar, que tiveram um grande alcance e tudo mais, tiveram dificuldade, a que fez um filme mediano, né, pior ainda, né, assim, mas... Eu acho que no caso da Catherine Bigelow, eu realmente não sei se ela, porque ela tem uns projetos muito, assim, pessoais dela, né, eu não sei se ela tem interesse, por exemplo, em ser contratada para dirigir uma coisa, por exemplo, eu realmente não sei, né, mas, de qualquer forma, ela fez um filme lá, aquele K9, né, K19, é um filme que não é muito bom mesmo e custou muito caro. Foi o primeiro filme dirigido por mulher, K19, que teve orçamento de 100 milhões e deu muito errado na bilheteria. Pô, demorou maior tempo para ela se recuperar disso na carreira, né? E isso não acontece, assim, raramente acontece com homens, né? E ela é um caso que conseguiu voltar em grande estilo ainda, né? Mas, exato. Assim, foi uma vitória mesmo, porque ela poderia ter simplesmente... Mas ela ainda tinha uma coisa, né, de ser, tipo, ex-mulher do James Cameron, né? Ainda tinha isso. Tipo, porque ela foi muito rotulada dessa forma também, quando ela foi ganhar o Oscar, né? Tipo, chegou lá... Na verdade, eu nem sabia disso, porque eu realmente não gosto do James Cameron, mas aí, então... como ela concorreu com ele, né, no Oscar, porque ele tava com o Avatar, né? Isso também já é uma coisa que eu acho um pouco bizarra, as pessoas terem falado tanto isso, assim. Eu entendo que tem um fator curioso, assim, que engraçado, né? Duas pessoas que foram casadas estão concorrendo, mas, não sei, eu achei também um pouco a mais, sabe assim? Do tipo, ela é a ex-mulher do James Cameron, mas ela também fez várias outras coisas. Ela fez Transes Prazeres, ela fez Caçadores de Emoção, né? Ela fez várias coisas. Pô, não sei, sabe quando... Também é uma outra coisa que eu acho que acontece, assim, não sei, eu não vejo, as pessoas não falam que o James Cameron é o ex-marido da Catherine Bigelow. Exato. Óbvio, né? É óbvio, e pra mim, é o que ele é, muito mais. Ele é o... Mas é mesmo. I never imagined that I could make films. I just wanted to be as close to film as possible because I love films. And so getting into publicity and doing film publicity was the way that I thought. I mean, I just thought, this is it. I can be on film sets. I just thought it was going to be everything.
then as on those film sets, I start to observe the directors and think, wait, I want to be doing that. Is that possible? Eu lembro que nessa época do Oscar, muito foi dito sobre isso. Tipo, olha aí, a ex-mulher do James Cameron levando o Oscar também e tal. E até quando a gente gravou na época falando sobre o Oscar, eu lembro que a gente até comentou isso, falando, o James Cameron tem muito que aprender com a Kathryn Bigelow, porque tem muita coisa ali que ela faz com muito mais audácia, muito mais talento do que ele, que precisa realmente ser analisado com carinho. Né? E o James Cameron, depois, já que a gente citou, né, citando essas duas diretoras, ele depois criticou a Mulher Maravilha da Patty Jenkins, né, que ele falou que ela é objetificada dele e meio que chamou pra ele a Sarah Connor, né, como uma heroína. Ele que sabe, ele é quem sabe, né? E é ridículo, né, e depois a Patty Jenkins deu até uma resposta meio à altura mesmo, né, assim, ele pode ser um bom diretor, mas ele não é uma mulher, então ele não sabe o que ele tá falando, tá, ela fala uma coisa assim. Não, e ele tá com uma ideia de que uma mulher forte tem que ser de uma maneira só, né? Eu acho que essa foi a grande sacada da resposta dela. Também é isso, essa coisa de olhar as mulheres do cinema como um bloco, né? Isso é um problema grande, assim. A mulher forte tem que ser isso. Não pode ser bonita, tem que ser forte. Não pode ser a Gal Gadot, não pode ser forte porque ela é bonita. Não tem nada a ver isso, né? E que é a mesma coisa que as diretoras mulheres também são parte desse bloco, por exemplo. Uma coisa que sempre me pergunto quando alguém vai me entrevistar, alguma coisa assim, quais são as características do olhar feminino? Eu sou totalmente contra essa resposta, essa pergunta, porque assim, qual é o olhar masculino? Eu nunca vi uma pessoa falar assim, o que o James Cameron e o Walter Salles e o, sei lá, Almodóvar e o Godard têm em comum? Nada, assim como a Thais Bodansky, a Naomi Kawase, a Chantal Akerman, não tem que ter um olhar delas, cada uma tem um talento, né? Exato. Então, esse olhar do bloco é uma questão meio estranha pra mim, sabe? De tem que valorizar um pouco o talento individual, na verdade, né? Mais do que esse talento do gênero. Viu, Luísa, você comentou uma coisa que eu lembrei de um outro ponto que eu já vi debate sobre isso. Você falou que da Kathryn Bigelow que ela tem projetos mais pessoais, né? E aí eu tava lembrando de todo o debate que teve logo que anunciaram o Pantera Negra, que a Ava DuVernay foi o primeiro nome cotado, né, pra dirigir o Pantera Negra, o filme lá do Pantera Negra. E no fim das contas, eles sempre alegam divergências criativas e tal. Até tem meus questionamentos se obviamente entra todo o machismo dos produtores da Marvel, né, na hora de chegar pra ela, fala o que você quer, ela apresenta um projeto. E aí, enfim, no fim das contas, a Ava não foi dirigir o Pantera Negra e dirigiu o 13ª emenda, né? Não sei se é o nome. É o 13, né? Aquele documentário e tal. Que é uma coisa bem mais pessoal, bem menor, obviamente. Menor em termos de financiamento de valores e tal. E aí eu já tinha visto isso, assim, acho que a própria Ava DuVernay falou que ela não tem muita vontade de dirigir grandes filmes, grandes blockbusters, porque ela tem os projetos dela. Você já viu algum tipo de... Não sei se você já teve essa visão de... Nossa, mas tem muitas mulheres que também não estão interessadas em dirigir... E aí acaba criando essa visão de as mulheres querem dirigir uma coisa seria muito ampla, né? Tipo, as mulheres querem dirigir filmes pessoais e menores e não tem interesse nesses grandes blockbusters. Tem alguma coisa que leve a pensar desse jeito? Não sei. Não, eu não penso desse jeito, mas uma pessoa que pensou isso publicamente, para citar a terceira vez hoje aqui, é o Colin Trevorrow, que falou, justamente porque ele era muito citado isso, mas pô, privilégio masculino, você fez um filme, ele virou a cara disso, né, o sinônimo disso, e ele falou que ele conhecia muitas mulheres, que talvez as mulheres não quisessem mesmo esse papel de dirigir blockbuster, do tipo assim, né, a culpa não é minha e tal, mas, e é claro que a culpa não é dele, né, mas ele acabou sendo um exemplo grande disso, e na hora que ele escreveu isso, foi uma entrevista para algum lugar, na hora que teve um monte de diretora no Twitter
que colocou um monte de diretora no Twitter que colocou, eu adoraria, né? Eu adoraria fazer um blockbuster. E acho que até o caso da Ava DuVernay, ela não fez Pantera Negra, mas ela fez Uma Dobra no Tempo, né? Que vai sair no ano que vem, que é um filme da Disney também, não é quadrinhos, mas é um filme grande. Ela é até a primeira mulher negra a dirigir um filme com um orçamento de 100 milhões. Então, é um blockbuster, né? Também, assim. Então, de novo, pra mim é o bloco esse daí. Eu acho que sim, algumas mulheres talvez não queiram, mas outras também queiram, não tem como saber, entendeu? Você tem que perguntar uma por uma mesmo. E claro que, assim, o blockbuster traz outras coisas. É um gênero em que você vai ter muito mais interferência do estúdio, do produtor, tanto que no Star Wars, acho que foram já dois, tiveram 2 filmes que já demitiram o diretor agora, o George Lucas lá, Kathleen Kennedy e tal. Porque é isso, assim, o diretor tá submetido a uma visão maior da franquia e tal. Talvez algumas mulheres não queiram trabalhar dessa forma, mas muitas podem querer, né? Então não tem muito como fazer uma regra assim, né? Eu perguntei mais porque, eu falei assim, como você tá olhando muito de perto pra essa questão, né, pelo site, eu falei, às vezes tem, sei lá, porque eu imagino que possa dar essa sensação, né, do tipo, sei lá, você olha pros filmes e fala, mas tem mais filme indie produzido por mulher, tem muita mulher no Brasil produzindo filmes muito pessoais e poucas dirigindo, sei lá, comédias da Globo chanchada, não sei esses números, mas eu entendo perfeitamente que é questão de oportunidade, de todo um mercado que se faz machista, porque a sociedade é machista, etc, mas, não sei, eu imagino que muita gente que não vá além do olhar para esses filmes, pense assim, isso, né, porque vai falar assim, nossa, mas acho que então, se a Ava DuVernay, tipo, pega um exemplo, né, se a Ava DuVernay não quis Pantera Negra, como se fosse ela escolher simplesmente, né, ela não quis, então é porque elas querem dirigir filmes pessoais e documentários sobre... E aí, eu acho que pode entrar muito nisso, infelizmente, né? Assim, muita gente pode chegar a essa conclusão erroneamente, né? Pode chegar a essa conclusão, assim, sem maldade, ou pode, inclusive, usar isso como uma justificativa, né? Vamos justificar a continuidade do sistema como falta de vontade das mulheres em assumir esse papel e não de falta de oportunidade da indústria, né? Também ficam essas... Que é um pouco aquela história do só os homens vão no cinema. Então, por isso que os filmes são assim, porque a gente tem que fazer os filmes pra agradar quem vai no cinema. Mas daí vai ver, não, pera, mas as mulheres também vão. Então são uns mitos, assim, né? Que também se constroem, que vão tendo que, de novo com os números, muitas vezes, e com as pessoas falando mais, né? A gente vai desconstruindo... Espero, talvez, felizmente. É verdade. Eu ia pedir para vocês trazerem pra gente alguns nomes que vocês acham interessante das pessoas irem atrás, né, de filmes e tal, para mostrar um pouco dessa qualidade feminina na direção. Eu sei que, por exemplo, tem a Mira Nair, né, que é uma diretora indiana, que ela é diretora, roteirista, produtora. Ela tem, né, uma produtora chamada Mirabai Films, né, formada em Harvard e tal, e os filmes dela são muito nessa linha cultural, que resgata muito os aspectos da própria Índia e tal, e talvez o grande sucesso dela tenha sido um filme, um drama indiano que se chama Um Casamento à Indiana, que foi lançado em 2001. Ela já participou de Oscar, de BAFTA, Globo de Ouro e tal, então acho que ela é um bom exemplo de uma diretora que não tá nesse círculo americano, né, que é o que movimenta o mercado cinematográfico, que é uma diretora muito autoral também, e que de uma certa forma conseguiu criar uma independência, uma carreira independente, né, porque ela tem aí a sua produtora e tal, consegue financiar algumas coisas que ela faz, mas assim, ela também não lança com tanta frequência seus filmes. Fora essa que eu citei aqui, tem alguma outra diretora que vocês acham que é legal do pessoal acompanhar, que tem uma linha interessante e tal? Nossa, corre que tem Pergaminho aqui. Tem um monte de gente conhece. E assim, tudo que eu sempre quis. Né? Exato, são muitas. Nossa, são muitas. Eu acabei de abrir só assim, o que eu vi esse ano, porque, né, difícil até. Mas, por exemplo, uma que muito importante, as pessoas com certeza conseguem achar bastante coisa e tem papel fundamental, assim, é a Agnès Varda, né, que é... Na verdade, ela não é nascida na França, mas ela faz bastante filmes franceses. Ela é uma que
Tô falando fora de Hollywood, né? Ou uma que faz também em Hollywood, mas não é nascida nos Estados Unidos e é fantástica, é a Jane Campion, né? Que até agora fez Top of the Lake, não sei se vocês assistem a série, ela agora tá no China Girl, que vai passar no Festival do Rio, os episódios da série, né? Que legal. Tem uma inglesa que também faz bastante filme, ultimamente tá fazendo bastante, que é a Ama Asante, também faz uns legais, mas assim, eu tô falando 3, mas eu literalmente poderia falar uns 50. Exatamente. Agora a gente vai ficar aqui, né? A Vardar, ela já tá aposentada, não tá, Luísa? Não tá, ela foi em Cannes esse ano com um filme. Que eu acho que vai tá rolando aí, se não me engano, na mostra. É que ela já é uma senhora, né? Acho que tem 89 anos, não é isso? Mas ela filma. Legal. Filma bem. Eu pensei, tinha um monte de gente pra falar também, mas aí eu pensei, vamos priorizar a galera daqui, né? Isso, ótimo. Foi bem, porque eu não falei nem, mas a gente divide. Então, muito bom. Tá na Netflix, tem um documentário da Laerte, as diretoras Lígia Barbosa e Eliane Brum. Sensacional. Muito legal, é sensacional esse documentário. A Lilian Solar Santiago. Maravilhosa. E conheci porque ela era professora na faculdade que eu fiz, então eu cheguei até algumas aulinhas com ela também, fiz bastante eletiva sou formada em jornalismo, né? Fiz algumas aulas eletivas de cinema, então ela é uma pessoa maravilhosa também, tem filmes sensacionais, super indico. Indico também a diretora que eu entrevistei lá para as Matildas, foi acho que um dos primeiros episódios que a gente gravou, é a Mai Medeiros. Ela faz filme para mulheres, né? Tipo, filmes adultos, na verdade, para mulheres. Então são filmes alternativos e tal, é o novo pornô, digamos assim. Tem umas coisas bem diferentes, bem legais também. Eu super recomendo. E eu acho que da galera que eu conheço daqui, tem a que não é daqui, né? É francesa, a Anne Fontaine, que é da Coco Antes de Chanel, esse filme, eu acho que é um filme legal também, só pra sair um pouco de Hollywood, assim como a Luísa falou também, né? Acho que é legal dar uma procurada. Tem um monte de lista lá no Mulher de Cinema também pra mulher. Isso não Mas sabe o que eu ia falar? Os 2 filmes brasileiros que eu mais gostei esse ano foram dirigidos por mulheres. Foi um documentário que é Jonas e o Circo Sem Lona, que é maravilhoso, da Paula Gomes, e A Cidade Onde Envelheço, da Marília Rocha, que é muito legal também. Os dois surgiram aí, tá? Acho que tá fácil, até porque eu ia voltar no cinema naquela sessão Vitrine Petrobras. Não sei se já voltou. Vale a pena. Eu acho que tem até uma coisa interessante, porque assim, o representante brasileiro que vai agora tentar uma vaga lá pro Oscar vai ser o Bingo do Daniel Rezende. O Daniel Rezende, apesar de ser diretor homem, não sei o que, ele é um cara estreante na direção, né? Trazendo algumas visões dele nova e tal. Então ele vai tentar representar o Brasil lá no Oscar. Antes disso, em 2016, a gente teve como representante o Que Horas Ela Volta, né? Que era da Ana Mui Laerte. Que não foi, né, indicada nada. Não foi indicada nada, mas, tipo, foi o representante, foi o nome que mandaram lá pra tentar, né, pra que o filme concorresse, né. Então, assim, é interessante da gente ver como existe alguma coisa de diferente no pensamento por trás do cinema brasileiro também. Não tô dizendo que é uma tendência, não tô dizendo que a galera nossa, tá vindo só agora eles querem pegar a diretora mulher, quer pegar a diretora estreante, pessoa com cabeça diferente e tal. Não é isso. Eu tô falando que teve uma coincidência aí de 2 movimentos interessantes que eu espero que isso se torne realmente uma tendência, que a gente dê mais voz pra essa galera nova, com novas ideias e tal, independente de ser homem ou mulher. Então, como até a Luísa trouxe aqui, que tem esses 2 filmes brasileiros muito bons, eu sinto falta desses filmes chegarem realmente na porta do espectador aí, pra que a gente tivesse mais argumento, né? Porque, por exemplo, Jonas e o Circo Sem Lona é um filme que eu soube, assim, de orelhada mesmo, mas que eu tive muitos elogios. Eu sou um cara apaixonado por documentário e tal, mas eu nem vi, tipo, foi uma coisa muito orelhada mesmo que passou, entendeu? Então... Eu não sei bem essa coisa do Oscar,
Oscar, porque teve também no meio desses dois, teve aquele do Pequeno Segredo. E a comissão esse ano que escolheu teve uma mulher e nenhum negro, né, também. Então, eu não sei bem. Porém, esse ano, eu ainda não tenho certeza do que eu tô falando, mas eu acho que vai ser um ano recorde de mulheres concorrendo a uma vaga, né, ao Oscar de filme estrangeiro, porque eu já contei 24. Ah, que e ano legal. Passado, se não me engano, eram umas 15 ou 16, assim. Teve bastante, assim, ainda é pouco, claro, né, porque são 80 países, mas quem sabe. Sim. Eu queria que vocês deixassem tipo um recado final, né, pra gente ir pro nosso plano detalhe aqui, justamente para aquelas pessoas que vão assistir o Oscar, que gostam de cinema e tal, e aí a hora que elas estão lá escutando o Oscar, estão vendo o Oscar e tal, e de repente sobe uma mulher lá e ela faz um discurso falando sobre oportunidade, falando sobre representatividade, essa mulher que sobe lá e aí a pessoa que tá ouvindo pensa, ai, de novo estão falando sobre isso. Ou aquela mesma pessoa que, mesmo não gostando de cinema, ela olha para esse tipo de discussão e fala, ah, não, de novo a galera tá vindo falar disso, pelo amor de Deus, tá acontecendo, as mulheres estão aí, estão reclamando por espaço, não sei o que, mas, estão falando demais, muito nhenhenhé, né? Então eu queria que vocês deixassem um recado para essas pessoas, do jeito que vocês quiserem, obviamente, né? Justamente sobre isso. Tipo, é uma coisa que precisa continuar sendo falada, eu pelo menos sinto desse jeito, que esse assunto ele não pode sanar em momento algum, a gente tem que revisitá-lo sempre que possível, né? A gente precisa revisitá-lo, mas eu queria a visão de vocês, como mulheres que tratam com isso diariamente no mercado de trabalho, assistindo filme e tal. O que vocês podem dizer para essa pessoinha que tá lá falando que tá de saco cheio de tanto blá blá blá? A primeira coisa que me veio na cabeça, mas super de, assim, uma piada era tipo, aceita que dói menos, assim, né? É verdade. Não, mas falando sério, eu acho que não tem mais volta esse assunto, então procure saber, assim, se você acha, mas como assim? As mulheres já estão em todos os lugares. Isso é uma coisa que eu escuto muito, mas por que mulher no cinema? Já tem tanta atriz, tá tudo bem e tal. Entenda, assim, realmente começa a prestar atenção. Se você começar a prestar atenção, você vai ver, faça aquilo que eu falei antes, olhe no que você acabou de assistir, quantos eram de mulher, vai na sua estante de DVD, se é que alguém ainda tem, né, mas vai lá e conta quantos dirigidos por mulher tem. Começa a prestar atenção que você vai perceber que é muito desigual mesmo, né, e que na verdade não tem nenhum lado ruim de ser igual, assim, todo mundo ganha, né, todo mundo ganha com uma entrada de mais vozes falando, uma representação mais próxima do que o mundo é, né? O mundo é metade feito por mulheres, então procure saber. Eu acho que a minha mensagem é essa. Se você realmente acha que tá tudo tranquilo, você não tá muito sabendo ainda, assim. E faça entender os filmes de mulheres, que é uma ótima forma de conhecer esse cinema, entrar em contato. Não, pra que perder, né? Metade do ponto de vista. Exatamente. E eu acho que pra quem já tá fazendo isso, eu diria continue, porque também tem uma outra coisa que eu já falei uma outra vez, que é no Mulher no Cinema, que é assim, esse é o assunto do momento, mas tem que ser o assunto sempre, né? A gente também não pode deixar muita peteca cair, assim, porque tem que ser assunto sempre, até que não seja mais assunto, até que se um dia o Mulher no Cinema não precisar existir, tudo bem por mim. Porque vai significar que, então tá tudo certo, tá tudo igual, não é mais necessário ter um destaque pra isso, entendeu? Mas estamos muito longe. Mas enfim, eu também vou super pela linha da Luísa. Nós, como jornalistas, é a primeira coisa que a gente vai falar pra alguém que também tá aí e não sabe falar, que saco, por que tá falando disso, informe-se, busque informação. A gente tem internet, hoje tem o site da Luísa, tem as Matildas, tem o Google inteiro pra você procurar, entender mais por que é tão importante a gente falar sobre representatividade, por que é tão importante para uma mulher ir lá, pegar o Oscar dela e falar, sabe? O mínimo que a gente pode pedir é ter empatia. Não é todo mundo que tem empatia, não é todo mundo que tem esse olhar de tentar se colocar no lugar do outro e tentar entender como é que é tão diferente, como é que é tão difícil, como é que é tão assustador às vezes você não ter lugar de fala, você não ter propriedade para poder falar, sabe? Que é uma coisa que é
um privilégio dos homens. Os homens não passaram por isso. Então, e é muito louco, porque a gente fala, mas é só homem é machista? Só homem tem problema? Não. Mulheres também. Tem muitas mulheres que, por viverem nisso e estarem dentro disso, elas também vão achar um saco, também vão falar, nossa, mas por que eu preciso falar sobre isso? Eu posso escolher pra onde eu vou, eu voto, eu moro sozinha, sei o que, não, mas cara, veio tanta coisa antes, tanta coisa que precisou ser feita pra você chegar e tá aqui, sabe, e poder ouvir seu podcast, assim, de boa, na sua casa. Então, eu acho que a pessoa precisa se informar, precisa entender por que é tão importante falar sobre isso. A mídia está se aproveitando, as empresas estão se aproveitando para falar de empoderamento feminino. Então sim. Mas melhor que estejam, porque pelo menos dá mais voz e dá mais abertura para que outras mulheres e para que homens também entendam o que é que a gente está falando, afinal de contas. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui naquele momento gostoso do nosso podcast, onde vamos dar dicas, né, para você curtir melhor a sua semana, aproveitar suas horas, né, de descanso aí e tal. Vamos dar aquele nosso plano detalhe, aquele close, aquele momento assim, ternura, né? E aí eu vou começar aqui com o Dani, que é o cara do plano detalhe símbolo, o cara que deu o nome, deu o título desse quadro. Nossa, é verdade, né? Nem lembrava disso. É verdade. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. Mas, deixa quieto isso. Deixa quieto. Bom, eu vou indicar basicamente 3 coisas, na verdade. A primeira delas é um filme, já que a gente falou de mulher dirigindo filmes, vamos falar de um filme que tá em cartaz no cinema, que é muito bom. Tipo, é muito bom. Eu adorei esse filme. Que é dirigido por mulher, protagonizado por mulher e que discute a mulher. Tipo, a mulher na sociedade, o papel da mulher na sociedade. Que é o Como Nossos Pais, da Laís Bodansky. Ele ainda está em cartaz, então ainda dá pra achar ele em algumas salas. Eu sei que, dependendo de onde você mora, talvez ele não esteja mais e tudo mais, mas procura, quem tiver oportunidade ainda de ver, assista, porque ele vale muito a pena, é muito bom. Então esse é o primeiro plano detalhe. O segundo, ainda sobre esse tema, né, eu tava pesquisando aqui pro podcast e eu achei um artigo no site cinefestivais.com.br que é espetacular. O artigo é de algum tempo atrás já, mas de julho agora, de 2017. É um artigo sensacional sobre mulheres diretoras de fotografia, não diretoras de cinema, sobre direção de fotografia. E o nome do artigo é sensacional, é Pinto Não É Fotômetro, um relato sobre mulheres diretoras de fotografia no Brasil. E é um artigo gigante, é um artigo muito longo, assim, você vai demorar, sei lá, quase 1 hora pra ler, ele é parágrafos, mais parágrafos, relatando coisas espetaculares, citando o nome de 355 mulheres diretoras de fotografia e outras com outros cargos, né, tem maquinista, assistente de elétrica, etc. Mas é muito bom esse artigo, então eu recomendo pra todo mundo. Se você digitar Pinto Não É Fotômetro no Google, você acha, mas vai ter o link aqui no post do podcast. E só pra fechar, eu queria sugerir uma coisa, porque sugeriram, há 2 podcasts atrás, sugeriram a série Merli, né, pra assistir, e eu fiz maratona recentemente, maratona no último fim de semana. Curti muito a série, até pretendo escrever sobre ela em breve, mas enfim, eu não queria nem indicar a série, porque ela já foi indicada, eu acho que muita gente já tá com ela no radar. Do ponto de vista, se você for analisar do ponto de vista feminista, ela vai ter várias falhas, tá? Se prepare, tem várias questões que você fica, eita, peraí, acho machista. Mas mesmo assim é muito boa, sabe? Tem muitas coisas muito boas, assim. Na série, recomendo muito. Mas a minha recomendação não é nem a série Merli. A minha recomendação é meio que o que ela causou em mim. Porque eu nunca tinha visto uma série em catalão que se passa na Catalunha, e isso me gerou uma coisa muito interessante, assim, eu tô olhando agora, tô pesquisando sobre toda a questão que tá tendo agora na Catalunha, de independência. É verdade. E ela me deu uma espécie de... gerou mais empatia, né, com os catalãos, e me deu vontade de estudar catalão, que parecia uma língua muito legal de estudar. Enfim, eu gostei muito disso. E aí eu queria sugerir para as pessoas basicamente o seguinte: procurem séries e filmes de países diferentes, de regiões diferentes. Porque às vezes a gente fica
filme francês, americano e brasileiro, série americana e uma outra série, sei lá. E tem muita produção boa, e agora com a Netflix, né, tem muita coisa legal de muitos outros países, que eu acho que isso pode gerar mais entendimento desses países, mais integração cultural. Eu acho que isso pra mim foi muito rico. Do Merli, e eu já até botei o Rita, que é uma série, dizem que é parecida com o Merli e até melhor, tal, que acho que é da Dinamarca, se eu não me engano, mas a minha recomendação final é assim, procure coisas de outros países, de coisas inusitadas, menos sair um pouquinho do óbvio, que eu acho que a gente ganha bastante com isso. Legal, boa. Hein, Dani? Muito bom. Você só matou agora o plano de detalhe que eu ia dar, mas vou pensar em outro. Porque faz todo sentido isso que você falou, mas aí agora eu não sei mais o que falar, porque eu perdeu um pouco minha força. Não, mas fala por último, deixa as pessoas falam, daí você fala. Sim, dá um tempo, né? Vou refletir sobre isso. Greg, o que você trouxe pra gente de plano detalhe? Eu tenho duas coisas. Primeira, um vídeo do TED, pra quem não tá acostumado a assistir coisas no TED, cara, tem muito vídeo legal lá, mas é da Chimamanda Ngozi Adichie, que chama Todos Devemos Ser Feministas ou We Should All Be Feminists. Um dos melhores TEDs que eu já vi na vida. Tem o livro dela também, que é praticamente a mesma coisa que ela fala. Cara, é muito bom, você consegue entender, acho que o mínimo de empatia você consegue criar. Então, pra quem não entende, pra quem fala, nossa, por que vocês estão falando tanto de mulher, de feminismo, que saco, dá uma olhada nisso, eu acho muito legal. Dá uma olhada e cala a boca, né? Exato, e cala a boquinha, obrigada. E outra coisa muito legal que eu acho que eu tinha que falar aqui hoje, na verdade, assim, eu já vou fazer jabá de novo, olha eu aqui. As Matildas, como vocês bem sabem, estamos ali embaixo do guarda-chuva do Cinemação. Só que a gente começou a falar ultimamente, né, de vocês apoiarem a gente, como é que faz, como é que ajuda, e o que ganha com isso, porque todo mundo quer troca de interesses, não é mesmo? Uhum. A gente tava pensando, falei com o Rafa, com a Ioli, com o Dani, e a gente vai ter um grupo das Matildas no Facebook. Pra começar assim. Pra quem já é patrão aí, padrinho, fada madrinha, sei lá, o que você quiser se chamar, você pode entrar nesse grupo e conversar com a gente pode ter, sei lá, trocar ideia de pauta, trocar ideia da vida, marcar uma breja, qualquer coisa. Então, por favor, você consegue ajudar. Eu sei que em breve teremos novidades também, coisas de padrinhos e tudo mais, mas com certeza com um pouquinho assim, um dinheiro de uma coxinha, você já vai conseguir ajudar a gente. Então, por favor, ajuda aqui, é nóis. Obrigado. Legal, show de bola, show de bola. Ótima iniciativa e com certeza vai trazer o pessoal mais pra perto e começa a criar aí uma comunidade muito bacana, muito legal. Nossa, imagina uma comunidade de Matildas. Ia ser ótimo. Luísa, o que você tem pra gente, então, de plano detalhe, aquela dica que você vai trazer aqui pros nossos ouvintes pra eles curtirem melhor a semana, aprenderem alguma coisa? Certo. Bom, bem no tema, né, eu trouxe um filme dirigido por mulher, lógico, e também dirigido por uma mulher negra. Na verdade, é o primeiro filme dirigido por uma mulher negra americana a ser distribuído nos cinemas dos Estados Unidos, e isso foi em 1991. Parece que ia ser bem antes disso, né, mas foi em 91. Chama Daughters of the Dust, é dirigido pela Julie Dash, tá na Netflix. É um filme que ele conta a história de 3 gerações de mulheres que fazem parte de uma comunidade Gulá, né, que são os descendentes de escravos africanos numas ilhas da Carolina do Sul e da Geórgia. É um filme super interessante, ele foi muito importante quando ele foi lançado e depois, recentemente, ano passado, 2 anos, não me lembro bem, ele foi relançado e aquele Lemonade da Beyoncé fez uma referência, inclusive, a uma cena famosa do Daughters of the Dust, então ganhou um novo, tá sendo redescoberto, assim, né? E tá super fácil ali na Netflix, poucos cliques e você já vai poder ver. É muito legal, recomendo bastante. Daughters of the Dust. E também porque eu lembrei desse filme essa semana, porque essa diretora, que também é um desses casos que dirige um filme e depois tem dificuldade de dirigir outro longa, né, porque vai ao cinema e tal, mas ela vai dirigir um filme sobre a Rosa Parks, que é aquela ativista muito importante dos direitos civis dos negros, né. Então, como eu li sobre ela essa semana, eu achei que era uma boa recomendação para vocês todos. Pô, sensacional. Já coloquei na minha lista. Já ir conhecendo para quando estrear o novo, a gente já
conhece o diretor. Exatamente. Pô, sensacional. Demais. Bom, como eu falei, né, o Daniel estragou meu plano de detalhe, porque ele criticou pessoas que falam de séries dos Estados Unidos e tal, do eixo, então eu resolvi mudar meu plano de detalhe, porque, né, eu achei que ia ficar meio chato pra minha própria pessoa. Então eu trouxe aqui 2 planos de detalhe, olha aí, como estragou um, eu já trouxe 2 aqui. Que é o seguinte, o primeiro é um livro que eu comecei a ler agora, eu não acabei ainda, mas eu vou deixar recomendado porque eu acho muito importante, sobre a sua saúde financeira, seu planejamento financeiro e tal. É um livro do Gustavo Cerbasi, que é um cara já bem conhecido, né, no mercado e no estudo financeiro, fala na CBN e tal, e ele lançou recentemente um livro que se chama Adeus Aposentadoria, Como Garantir Seu Futuro Sem Depender dos Outros. E eu tô achando muito bacana porque ele dá várias dicas práticas, assim, traz exemplos muito didáticos e tal, para você colocar em prática algumas ações pensando, né, no que vai ser o seu futuro. E o que eu acho mais interessante quando você lê esse tipo de coisa é justamente o pensamento a médio e longo prazo, que geralmente a gente não tem, né? A gente pensa no aqui e agora, nas coisas que a gente precisa comprar, nas coisas que a gente quer conquistar e tal, mas a gente esquece às vezes um pouco desse pensamento da aposentadoria, da velhice e tal, que um dia todos chegaremos lá, se Deus quiser, né? Então, eu acho que é uma boa leitura para quem quer se organizar, quem quer ter um futuro saudável, sem grandes preocupações. Eu acho que é uma leitura sadia, bem didática e também tá bem barato o livro dele. Então, vale o investimento aí. Adeus Aposentadoria, do Gustavo Cerbasi. E aí, o outro plano de detalhe que eu vou trazer é um documentário que eu assisti já faz um tempo. Eu esqueci de falar ele em algum momento aqui, ou falei, também não lembro e tal, enfim. Mas é o documentário que se chama Winter on Fire, que também tem na Netflix, né? Inclusive é da Netflix, que fala sobre todo o conflito civil que teve na Ucrânia. Ele é bem cru, é um documentário bem forte, indigesto, porque justamente ele parte de uma narrativa pé no chão, sabe? Caminhando junto com a população e tal. E é um documentário que depois que você assiste, você sente uma pancada no peito, sabe? Principalmente nessa parte de direitos humanos, nessa parte de conflito, né, com o Estado e tal. Algo que aqui a gente não entende, porque a gente não tem muito problema da política e tal, né? Então, né? Fica uma coisa muito subjetiva pra gente ver o que acontece lá fora, entendeu? O que tá acontecendo lá no mundo e tal. Fica essa dica desse documentário. Eu só acho que ele tem uma pequena falha, porque ele fala sobre a vontade da Ucrânia de entrar na União Europeia e tal, e ele começa o documentário falando, né, sobre essa briga que existe do governo que não quer entrar, mas a população quer que o governo entre e tal, só que ele não explica o porquê. Ele não fala assim, é bom entrar porque a União Europeia te dá isso e aquilo, entendeu? Ele não chega a explicar isso. Mas se você tiver a curiosidade de assistir o documentário, que vale a pena assistir, depois você pesquisar sobre isso, que foi o que eu fiz, porque depois que eu assisti o documentário, eu olhei e falei assim, por que essas pessoas estão morrendo? Por que eles querem que entre? Qual que é o grande objetivo? O que estava por trás disso e tal? Então vale a pena assistir, e fica a minha dica então, Winter on Fire, documentário aí sobre a Ucrânia, que não é nada americano, fica-se de passagem. Muito bom, adorei. Chegando no final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 247, falamos aqui sobre a importância das mulheres na direção dos filmes e tivemos a presença maravilhosa aqui da Luísa, que realmente trouxe pra gente uma série de informações, pontos de vista, que digo por mim e pelo Dani aqui, que estamos sempre abertos a escutar e tal, né? Com certeza já ajudou a gente a formatar mais ideias e tenho
absoluta certeza que todo mundo que está escutando a gente vai, pelo menos, ficar um pouco mais reflexivo a respeito disso e, de repente, vai até aderir aí, né, os 52 filmes by woman aí, né, pra gente tentar, de alguma forma, dar uma aquecida nisso. Então, eu queria agradecer, Luiz, a sua presença aqui, foi maravilhosa, dizer que eu também sou fã do seu site, assim como a Grécia, usei ele bastante aqui, entrei lá, porque lá tem uma parte que se chama números, aí é super legal. Melhor parte. Então eu entrei lá, já dei uma olhada e tal. Então eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente e pedir para você fazer o convite formal aí para que nossos ouvintes vão lá visitar você no Mulheres do Cinema, né? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, foi inesperado, sempre acho que podcast, será que eu vou conseguir? Mas deu tudo certo, né? Deu! Muita tecnologia, né? Aquela pessoa que vai decupar a fita odeia a própria voz, né? Decupar a fita entrega a umidade, mas tudo bem. Não, obrigada pelo convite. E é isso, pessoal. Visitem o mulhernocinema.com. Tem muitas informações, muita dica de filme para quem precisar aí, quiser mesmo começar a ver mais filmes, né? Ter essa atitude mais ativa, digamos, de procurar as diretoras, que eu acho que é muito importante, porque como a gente conversou aqui, né? Não é uma coisa que cai no seu colo. Então, é legal ir atrás. Tem bastante dica de filme na Netflix, fora da Netflix. Toda quinta tem uma matéria sobre os filmes escritos, dirigidos e estrelados por mulheres que chegam aos cinemas. Então, tem bastante coisa pra gente conversar, né? E tem lá também todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá tudo linkadinho lá. Então, participem. Legal, show de bola. Gré, também muito obrigado pela sua presença aqui. E fica o convite, né, Gré? Quem quiser escutar mais a sua voz, ouvir as opiniões da Iole também e tal, e lá nas Matildas, nosso outro podcast aqui da casa. Previsões aí, próximos episódios estão por vir, muita pimenta. Nossa, nem fale, viu? Tem muita coisa pra rolar ainda, tem muito episódio pra sair. Então, pra quem tá seguindo a gente aí, quem tá curtindo, continua com a gente. Se você nunca ouviu as Matildas, então corre lá pra ouvir. Chama a gente no Twitter, a gente fala super no Twitter também. Eu, a Iole, eu enquanto as Matildas, porque sou eu que o mexo lá, então eu que tô falando com todo mundo. Então eu espero que essas pessoas que estão ouvindo aí a gente, vocês todos, vão lá ouvir a gente mesmo de coração, com o peito aberto, que a gente adora falar de polêmica. A gente, é meio que fã as meninas do Mamilos, né? A gente fala bastante polêmica também, só que a nossa polêmica é um pouco mais direcionada. Então a gente fala um pouco sobre mulheres, audiovisual e tudo mais. Então corre lá que sempre tem treta. Legal. Adoro. Sensacional. Isso aí, valeu. Brigadão, Luísa. Brigadão, Grécia. Brigadão todo mundo que tá ouvindo. E eu comecei o podcast com uma frase da Chimamanda. Vou terminar com uma outra frase dela que eu achei super legal, que tem tudo a ver com o episódio de hoje, que ela fala assim: cuidado com o perigo do feminismo leve. Ou você acredita na plena igualdade entre homens e mulheres, ou não. Muito pra refletir. Fantástico, fantástico. Sensacional. Sensacional, né? Então, obrigado e até semana que vem. Falou, gente. Obrigada. Até mais. O podcast Cinemação 247 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Eu sou o poema, eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema. Eu cheiro a alfazema. Eu sou o poema. Eu sou o poema. Eu sou o poema. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.